Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos aplicativos de podcasts, em todo lugar. Estamos de volta depois de um breve intervalo aí em que desencontros da nossa equipe, férias do nosso papai Sérgio Luiz, mais do que merecidas, por exemplo, não permitiram que a gente fizesse as lives aí nas últimas semanas, mas agora, para revisar a semana 7, prever o Thursday Night Football e falar também sobre notícias bem importantes, lesões infelizes e algumas outras coisas envolvendo trocas, tanto na NFL quanto no Fantasy, estamos aqui ao vivo no YouTube e no futuro na versão podcast também para tentar ajudar vocês, praticantes do melhor Fantasy Game do planeta, da melhor forma possível. Antes de eu pedir o salve inicial do meu amigo Sérgio Luiz, que hoje tem pistolada com o time dele e repercussão sobre uma notícia importantíssima. Eu vou passar aqueles recados que nunca podem faltar para vocês curtirem o vídeo, se ainda não fizeram, isso é bem importante para o nosso trabalho conseguir alcançar o maior número de pessoas possível aqui no YouTube. Se inscreverem no canal para não perder nenhuma live, quinta-feira vai ter mais, estarei aqui na companhia do Gabriel Mafra com a prévia de todos os outros jogos da rodada. E também cheque o nosso site, o Brasil Fantasy Football tem o seu portal específico com muitos textos de primeira categoria, incluindo stream de tight ends, dicas de troca com o Bretas, waivers do Mafra, os analytics do nosso glorioso editor-chefe Rui Maurício, que tem textos exclusivos também para quem é assinante. Então, se você não é assinante, considere assinar aí o Brasil Fantasy Football, temos várias opções, tanto semestral, anual, por temporada, enfim, é só falar com a gente que a gente te explica, e aí você ganha mentoria com a equipe, com qualquer dúvida no nosso grupo de Telegram, temos, e além desse acesso exclusivo ao conteúdo do nosso editor-chefe e algumas outras coisas. Não é, meu grande amigo Sérgio Luiz? Você está um pouquinho pistola com o seu time, que eu sei. Eu, por outro lado, estou surpreendentemente alegre com a vitória do meu Verzão para cima dos Patriots no Monday Night Football. E aí eu quero que você já dê seu salve inicial repercutindo o que podemos esperar do novo quarterback titular do Indianapolis Colts, Sam Ehlinger, tomou o lugar de Matt Ryan, Sérgio. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo. Eu estou até com a camisa aqui porque eu fiquei feliz com a troca. Não porque eu acho que vai melhorar o rendimento do time, mas porque vai piorar. Então, eu acho que esse que é o objetivo do Colts agora, que é tancar. Pensando friamente, o Colts está jogando dando um tiro no escuro, vai que acerta o Sam Ehlinger, sei lá, o novo Tom Brady, alguma coisa assim, e consegue levar o time para os playoffs. Mas eu acho que o Matt Ryan, assim como o Carson Wentz e o Philip Rivers, são o pior tipo de QB que o Colts podia ter, que era ganhar 9 jogos e ir para os playoffs ou não, e passar vergonha, ficar no meio do draft. Mas como a gente está aqui num canal de fantasy, falando em fantasy, eu acho que o Sam Ehlinger, especificamente, é péssimo para todo mundo, assim, no primeiro momento, porque eu acho ele um passador muito ruim. Eu vi muito pouco dele, assim, eu lembro que até no draft eu não analisei, porque foi draftado na 6ª rodada, ninguém esperava muito dele. Falaram que ele evoluiu muito do ano passado para esse ano, ele foi um destaque da pré-temporada do Colts, tanto é que ele foi... O Colts manteve 3 QBs, porque não quis perder o Sam Ehlinger, porque no ano passado eles dispensaram, mas trouxeram o practice squad, eles ficaram com medo de perdê-lo, então não fizeram isso. Nick Foles ainda está lá. Mas, assim, é um jogador que foi draftado na 6ª rodada, um QB, inúmeros exemplos que não dão certo. Pode ser que dê certo numa sorte imensa do Colts. Eu espero uma dificuldade muito grande. A gente vai falar daqui a pouco o Paris Campbell, o Michael Pittman também. Eu acho que eles vão diminuir muito a produção, porque eu acho que o Colts agora vai tentar correr muito com a bola, inclusive com o Sam Ehlinger. Então, talvez melhore o volume do Jonathan Taylor, mas a eficiência vai piorar, porque a linha ofensiva do Colts está muito ruim, né? E se você só corre com a bola. Mas vamos ver. A minha esperança é o Colts ganhar só um jogo até o final, ficar lá no top 5. E vamos pegar um QB ano que vem, que eu não aguento mais essas velharias que não saem do lugar. Não aguenta mais esses veteranos, cada ano é um, né? E, enfim, vamos falar bastante sobre o impacto disso para os Colts. E um comentário interessante que eu vi sobre o Ehlinger, que ele seria um linebacker jogando de quarterback. Então, talvez ele com certeza vai usar muito mais as pernas do que a gente estava acostumado a ver o Matt Ryan, e talvez consiga abrir um pouquinho mais de espaço aí para o Jonathan Taylor, que chegando aí nos running backs também a gente discute como ele pode ser ranqueado ainda, considerando que não decolou
para corresponder minimamente à posição de running back 1 geral, escolha 1 geral, que ele foi draftado lá em agosto, setembro, na grande maioria das ligas de fantasy. Agora, colocar na tela aí os comentários que chegaram até o momento, mandar um salve aí para o Crick, falando que teve uma bela semana de fantasy, vitórias em 14 de 16 ligas, aí sim, hein, Crick, espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho para isso. Felipe Dias também aí, sempre de olho na gente, grande abraço, tá sempre mandando dúvidas lá no nosso Twitter e de olho nas lives. Grande Jones Bortolucci, que tá querendo me roubar em várias trades essa semana aí, eu tô pisando no freio dele e comentando sobre a camisa aqui do Manchester United, que eu sei que ele torce também. Importante para essa semana representar essas cores aqui, mas por outros motivos, isso aí a gente deixa para lá. Mas queria falar também pro Jones, que nessa época o Manchester era bem melhor, né? Início dos anos 2000, essa aqui é clássica. E ele já tá mandando aí uma pergunta sobre trade, Sérgio, vamos responder ele. Qual lado vocês preferem? Higgins e Damian Harris ou Mixon e Cooks, sendo que ele tem o Stevenson no elenco? E aí, Sérgio? Assim, juntar o Damian Harris com o Stevenson, você perde muito o teto, né? Porque dificilmente os dois vão produzir muito. O problema é que o Cooks tá bem abaixo do Higgins. Mas eu acho que eu ainda iria de Mixon e Cooks, porque o Mixon é o running back 1 do time dele, é um running back 1 de fantasy, apesar de ele não estar tão bem assim. Mas eu acho que eu iria ainda de Mixon e Cooks por causa do Mixon. Porque eu prefiro ter o Mixon e o Stevenson a ter o Damian Harris e o Stevenson. Eu nunca vou escalar, por exemplo, o Harris e o Stevenson no mesmo time, na mesma rodada. O Harris serviria, a essa altura a gente vai discutir isso também, se já dá para chamar o Stevenson de workhorse lá nos Patriots. Eu acho que com Bill Belichick isso nunca é possível, mas pelo menos no curto prazo isso serviria como basicamente um handcuff do Stevenson, Harris, e aí você perdeu o Cooks, que eu acho que é ainda um cara que pode ser escalado, pelo menos como flex, e é um dos principais alvos de troca na NFL, e aí, por exemplo, se ele for para um Packers da vida, pode colar no Fantasy, considerando tudo isso e tudo isso do Mixon que você falou, que ainda não explodiu no Fantasy, mas está com uma utilização ainda bem legal, principalmente no jogo aéreo também. Eu prefiro bem mais esse lado, que eu sei que é do time atual dele na segunda divisão da Liga dos Playoffs, que é esse time aí. Então é só manter, Jones, não faça essa trade não. Agora, vamos passar as lesões rapidinho aqui, vou tentar tomar o menor tempo possível, a lista infeliz, como sempre, de lesões. Quarterbacks, temos aí o Russell Wilson com hamstring, né, posterior da coxa, deve perder mais alguns jogos, eu acho. Ryan Tannehill agora com uma lesão no tornozelo, não sei se vai perder jogo lá no Tennessee Titans. O Carson Wentz na IR com a lesão no dedo. Taylor Heinicke time, Baker Mayfield e Sam Darnold com lesões no tornozelo, mas isso não importa mais, porque finalmente deram a posição de titular para o melhor quarterback do elenco do Carolina Panthers, que é PJ Walker, muito mais pela ruindade desses outros dois do que pela qualidade do Walker. E o Matt Ryan, né, que além de ter sido barrado tecnicamente pelo Sam Ehlinger, como a gente falou, também está com uma lesão no ombro, né, Sérgio? Ali. Foi até pensei que tinha sido isso, né? Que a gente discutiu lá no grupo, mas logo desmentiram falando que ele foi barrado mesmo. Ele caiu feio, assim, saiu machucado, mas agora ele é QB reserva em redraft, ninguém pega, né? Então, exatamente. Quem tem Matt Ryan pode chutar. E aí, ó, running backs, Breece Hall, né? Principal lesão, infelizmente, estava voando. Não, só dar uma pausa aqui, que eu queria mandar o André, ele falou, André, não, é Breece Hall, RB1 de Dynasty, 2 minutos depois, Breece Hall sem joelho, se aposenta. Eu tenho ele em todas as minhas redrafts esse ano, praticamente. Eu acho que eu só não tenho na redraft que eu jogo com o Caio e tal, com o Caião, com o Rui. Em todas as outras eu tenho, então agora eu tô arrebentado. Tô muito feliz com essa rodada. Para mim foi muito boa nesse sentido. Eu tinha algumas shares de Breece Hall também, inclusive em Dynasty, no Scott Fishbowl, e agora eu tô também bem comprometido depois dessa lesão muito infeliz aí. Já temos um novo running back em Nova York, vamos discutir isso, né? James Robinson via troca chegando lá. E, enfim, Breece Hall tá fora da temporada, lesão no joelho, infelizmente. Ezekiel Elliott, uma pancadinha no joelho, não deve afastá-lo ele dos gramados por muito tempo. Acho que quando eu vi essa pancada, a primeira imagem que me veio foi você, André. Eu sou a zica em pessoa, né, Sérgio? Não tem como. Não, eu pensei que você comemorando pelo Pollard, mas não vai ser, não vai ser agora. Sim, ainda. Pelo Zeke. Mas eu acho que ele não vai perder jogo, não. É só uma pancadinha. Não, ele até terminou o jogo, né? Exato.
Enfim, outras lesões mínimas são do Chuba Hubbard, por exemplo. Vamos ver se o James Conner volta da lesão na costela. O J.K. Dobbins está na IR, né? Acho que torna o Gus Edwards um dos principais alvos de waiver, que é um assunto que a gente vai tratar aqui como toda terça-feira também. DeAndre Swift ainda não voltou pós-bye da lesão no ombro. Vamos rezar aí para que ele volte na semana 8, porque está fazendo muita falta. E de resto, aqueles que a gente já está acostumado, né, que já estavam afastados há mais tempo, como o próprio Elijah Mitchell, que agora é o reserva de Christian McCaffrey no San Francisco 49ers. A gente não teve a oportunidade de falar sobre isso em live também, vamos falar sobre CMC no novo time. Wide receivers, né, a principal lesão da semana 7 foi o Mike Williams, uma high ankle sprain, provavelmente. Ainda bem que não foi fratura, poderia ter afastado ele de toda a temporada e me ferrado em muitas ligas. Esse eu tenho ainda mais com o Breece Hall, em redraft principalmente. Deve perder aí entre 4 e 6 semanas, infelizmente, o Mike Williams lá nos Chargers, que tá de bye também nessa semana 8. Lesão no joelho do DK Metcalf, aparentemente não é muito sério, mas acho que pelo menos um jogo ele deve perder. O Allen Lazard com lesão no ombro lá nos Packers, vamos observar os treinos da semana. Amon-Ra St. Brown, concussão, né? Logo no início do jogo eu estava super animado, tinha acabado de trocar por ele na Home League, mas aparentemente não vai perder sequer a semana 8. Foi mais precaução pelo novo protocolo do que coisa mais séria para o Deus do Sol. De resto, só jogadores que já estão afastados há mais tempo e a gente já está cansado de saber na posição de wide receiver. Entre tight ends, vamos observar o Mark Andrews, que foi para o jogo na semana 7, decepcionou bastante e joga já na quinta-feira. A gente vai fazer a prévia do Thursday Night entre Ravens e Buccaneers também, mas ele está sem treinar, o Mark Andrews, vamos observar. Aparentemente não vai perder jogo, mas será que isso vai influenciar no desempenho dele de novo aí na quinta-feira à noite? O David Njoku, que vinha super bem lá nos Browns, lesão no tornozelo, deve perder pelo menos 2 jogos, se não 4. Vamos observar isso aí. Eu também ziquei ele. Quando eu finalmente comprei David Njoku, ele foi lá e machucou. Daniel Bellinger, o calouro lá nos Giants, estava começando a decolar, sofreu uma lesão super feia no olho. É capaz que ele não jogue mais na temporada, infelizmente. O Darren Waller parece que não consegue ficar saudável em 2022 também, segue com problemas na posterior da coxa. Além deles, temos o Logan Thomas e o Cameron Brate, que devem perder mais alguns jogos também entre tight ends. Agora, Serjão, quero falar sobre running backs, mas antes mandar um salve para o Rui Maurício, que está aí no chat, e para o Felipe Dias, que está perguntando sobre quarterbacks. Então, antes da gente partir aí para posição por posição, começando pelos corredores, vamos responder o Felipe. Depois da volta do Tua e a consistência do Daniel Jones e Justin Fields nas últimas semanas, quem vocês preferem para o restante da temporada? Tua, Geno Smith, Daniel Jones ou Justin Fields, Sérgio? Olha, para sua alegria, eu acho que eu prefiro desses 4 aí o Justin Fields de primeiro momento, porque ele está correndo muito com a bola. Ontem, meio que o Chicago Bears descobriu que o Justin Fields sabe correr com a bola. Começou a usar isso, correu 12 vezes com a bola, né? Eu acho que foi mais do que o dobro em qualquer jogo essa temporada. Eu acho que ele vai ter um teto muito alto agora. Só o problema é que o primeiro jogo, já semana que vem, é contra a Dallas, né? Um jogo bem difícil. A defesa de Dallas é muito ruim para a gente no Fantasy, né? É boa para o time deles. Então, eu pegaria o Fields e aguentaria essa primeira semana, porque até ele correndo com a bola, eu acho que ele consegue ter um bom piso. Depois disso, eu iria de Tua, aí o Daniel Jones e depois o Geno Smith. O Daniel Jones é sempre isso. A consistência que o Felipe está falando é um pouco exagerada, que ele fez 12 pontos na semana anterior, 16. Daqui a pouco ele começa a fazer as paçocadas dele. Ainda mais que ele não tem muita ajuda no jogo aéreo, né? Tem o Robinson só, mas é calouro e tá volta e meia se machucando. Todo jogo ele se machuca, é só o André elogiar que aconteceu a mesma coisa esse fim de semana também. Outra denúncia. Falou do André Robinson, botou um coraçãozinho. André Robinson, ambulância. O resto, não falha, né, Sérgio? De resto, ele não tem muita ajuda assim. O Tua tem o Tyreek Hill e o Jalen Waddle, que são os caras que produzem muito para ele também, né? Então, eu ficaria com Fields, Tua, DJ e Geno. Nessa ordem aí. Então, eu não sei se eu ainda consigo comprar o Justin Fields. Com um pouquinho de esperança de que eu esteja zicando reversamente, ele continue nessa boa toada, até porque a gente imaginava que ele seria completamente obliterado pela defesa do Belichick jogando em Foxborough, e aí ele teve o melhor jogo da carreira, talvez, pelo menos da temporada.
Então, enfim, com opiniões menos clubistas, eu fico um pouquinho mais animado, mas esse confronto contra os Cowboys também é bem difícil. Mas, sobre o Daniel Jones, eu vou discordar um pouquinho, porque eu estou gostando muito do trabalho do Brian Daboll. Ele está minimizando os erros do time como um todo, né? Sabendo utilizar muito bem o elenco e as limitações do elenco dos Giants. Aí o Daniel Jones está cometendo muito menos turnovers, que era o que abaixava a pontuação dele no fantasy, tornava ele bastante volátil, né? Com um teto até interessante, mas com um piso bem baixo. Então acho que essa ausência de turnovers nesse ano, por enquanto, está fazendo com que o piso dele, porque ele corre um pouquinho com a bola também, seja minimamente confiável. Mas o teto do Justin Fields é claramente o maior dentre esses quatro jogadores, então se você quiser ir atrás de upside, é o Justin Fields mesmo. E o Tua, ele tem um piso legal pela dupla de recebedores que ele tem, né? O Jalen Waddle e o Tyreek Hill são excelentes, o Mike McDaniel está sabendo esquematizar bem, então eu acho que eu ficaria no elenco com Tua e Justin Fields, que aí seria uma combinação de piso e teto, e você escalaria de acordo com o adversário. O Daniel Jones pode ser uma alternativa também, e o Geno Smith, que começou tão bem, já teve 2 jogos que já voltou um pouquinho mais para a realidade, e eu acho que com o Kenneth Walker jogando o que está jogando, e o time vencendo através do jogo terrestre, ele vai ser muito menos exigido, né, para passar a bola, o Geno Smith, e aí baixar o potencial dele no fantasy. Então eu também gosto menos desses 4 do Geno Smith, e acho que colocaria o Tua levemente à frente do Justin Fields e do Daniel Jones, quase na mesma prateleira aí. Léo Carneiro aí de olho na gente também, Serjão. Grande torcedor do Buffalo Bills, com saudades de ver o time dele em campo, tá perguntando o seguinte: Liga Dynasty, um time em claro rebuild e o outro querendo disputar o título, trocariam Dameon Pierce por Stephon Diggs? Olha, eu sempre prefiro o wide receiver ao running back. Eu prefiro o Diggs ao Pierce, mas nesse momento eu tentaria trocar o Pierce por algum jogador mais novo. Você está em rebuild, então você pegar o Stephon Diggs, que já é um wide receiver mais velho, tentaria ir atrás de algum. Eu tentaria, assim. Se eu não conseguisse, eu prefiro o Diggs. O André joga Dynasty comigo, sabe que eu nunca tenho running back nas minhas Dynasties. Meus running backs, eu fui campeão da liga ano passado na nossa dinastia com Kareem Hunt e Mike Davis como meus running backs nas primeiras semanas, que eram os únicos que eu tinha. E essa semana eu joguei com Jamal Williams e Kenyan Drake, Jamal Williams e Rashad White. Running backs em Dynasty para mim são totalmente dispensáveis, você consegue sobrevivendo. Até esqueci de botar a mensagem aqui. Mas eu tentaria pegar algum jogador mais novo no lugar do Stephon Diggs, porque o Stephon Diggs daqui a pouco ele passa no declínio, aí você não consegue trocar por alguém, ou você perde muito valor nele. E o Dameon Pierce está produzindo bastante essa temporada, né? Está com muito volume. Sim, mas eu acho o seguinte, o Stephon Diggs está se aproximando dos 30 anos, mas por ele ter o contrato que tem, né? Acabou de renovar, jogar com o Josh Allen e ser claramente de uma prateleira diferente do Dameon Pierce, tanto da própria posição quanto no ranking geral, eu acho que ele tem mais valor mesmo para um time que esteja em rebuild nesse momento. Eu acho que ele vai ter pelo menos 2 anos a mais de uma produção muito interessante, talvez continuando como top 10. Acho que para o ano que vem ele vai ser top 5 de novo entre wide receivers para o Fantasy, talvez como top 10 já com 31, 32 anos em 2024. E o Dameon Pierce, por mais que se eu tivesse que apostar, ele vai seguir como o running back principal dos Texans pelos próximos anos, mas sempre existe a chance de um time que deve acabar entre os últimos na temporada, no segundo round ali, draftar um outro running back, terceiro round, porque o Pierce não tem aquele pedigree de draft, né? Ele foi uma escolha de 4ª rodada, né? Se não me engano, esse ano. Então, isso acaba contando. Quem sabe eles mudem a comissão técnica, né? O Leonardo está falando que é o contrário. O rebuild que ia trocar o Diggs pelo Dameon Pierce. Aí vale a pena. Se ele estiver disputando... Eu tentaria trocar por Diggs. Eu não troco pro running back. Não, mas aí eu acho que ele é o que está em rebuild, não? Explica direito isso aí. Então, é assim...
O que está em rebuild se livraria do idoso Stephon Diggs pelo Dameon Pierce, né? Mas eu acho que o contender, se conseguir essa troca, se daria muito bem, porque o Diggs é um cara que está fazendo muita sim. diferença esse Não, ano, o né? problema de você ter running back assim razoável em time de rebuild, que ele atrapalha o seu rebuild, que ele fica fazendo ponto. E É, eu, por exemplo, quando eu jogo em Dynasty, mesmo quando o meu time está em rebuild, eu tento escalar o melhor possível, até para. Porque interfere nos times na classificação dos outros times, então eu tento jogar a sério, né? Então eu tenho o Jonathan Taylor em um rebuild, eu fico botando ele lá no trade block, ninguém faz proposta, ninguém quer trocar comigo, ele fica me atrapalhando lá, e agora pelo menos está me ajudando, que ele não está fazendo tanto ponto, não está jogando, mas então você tem o Damian Pierce, o Diggs aí eu tentaria trocar por pique ou wide receivers mais novos. Running backs exato. Eu não acho que o prestam Diggs em valeria, Giants. valeria muito mais do que só o Dameon Pierce se você estiver no rebuild. O Diggs é uma baita moeda de troca para quem estiver no rebuild, mas você consegue coisa bem melhor do que só o Dameon Pierce, né? No fim, acho que essa é a conclusão. E aí, ó, o Jones está perguntando: Hurts, né? Acabou de cumprir a bye, o Jalen Hurts pelos Eagles, e o Pitts dele que não produz. O que vocês acham de vender o DJ pelo Tonyan? Quem seria esse DJ? Deve ser o Daniel O Jones. Daniel Jones pelo Robert Tonyan. Acho que vale, com certeza. Você vai ficar com o Daniel Jones de reserva? Sim. Seu QB já passou do bye, você não precisa ter dois. Você não precisa ter dois nem antes, né? Você só precisa ter dois Exato. na semana de bye. Aí agora você troca o DJ, você vai conseguir um jogador razoável, está tendo bastante volume no Packers. Apesar do desastre que é o ataque do Packers, se o Rui estiver nos ouvindo, a única pessoa mais triste do que eu agora são os torcedores do Packers, porque pelo menos eu estou em E rebuild. não são Vamos poucos, pela. não são poucos. O Mafra, se não se estiver nos ouvindo aí de podcast. É isso aí, Mafra vai estar aqui na quinta, vamos ouvir o desabafo dele também. Mas é isso, o Daniel Jones provavelmente seria drop seu, né, Jones? Antes, cedo ou tarde, então se você conseguir um Tyren que hoje é pelo menos da mesma prateleira que o Pitts, infelizmente, né, pelo declínio absoluto do Pitts no Fantasy, inexplicável até certo ponto, acho que com certeza vale pegar qualquer Tyren aí dessa prateleira de Tyren 2 alto aí, top 15, top 20, com certeza vale pelo Daniel Jones na sua situação que tem o Jalen Hurts titular. Agora, vamos falar sobre os running backs, Sérgio. Vamos abrir falando sobre Christian McCaffrey nos 49ers. Se você acha que ele vira o running back 1 daqui para o resto da temporada ou não é bem assim. E aí eu vou citar outros dois nomes nessa discussão, eu acho, pelo menos, né? Que é o Saquon Barkley, que continua com um piso muito interessante, uma baita utilização, mas já faz umas 3, 4 semanas que não mostra o teto que mostrou nas duas primeiras. E o Austin Ekeler, quase o inverso, né? Depois de um começo bem preocupante de temporada, agora eu acho que ele está se beneficiando muito da disfuncionalidade do ataque dos Chargers, que tá mal, e aí tá cheio de dump-off para ele. Em PPR, ele é uma máquina absoluta, beirando os 40 pontos. E aí eu quero que você ranqueie esses três jogadores e comente principalmente sobre essa mudança de destino aí do McCaffrey. Cara, esses três, assim, para mim, tanto faz. Qualquer um, para mim, tá muito bom. Mas eu acho, assim, que o Christian McCaffrey é o McCaffrey, cara. Eu não, já cansei de apostar contra ele e tal. Muita gente falou, ele tem muito mais alvo, muita gente para dividir alvo. Mas eu prefiro dividir o alvo de São Francisco com mais oportunidade de touchdown do que lá em Carolina. Para mim, ele continua sendo o primeiro, o running back 1. Eu acho que o que o 49ers pagou por ele é para utilizá-lo muito. Eles estão no all-in total esse ano, eles vão usar o McCaffrey muito, e eu acho que do melhor jeito possível, porque o Kyle Shanahan é um cara muito inteligente. Depois eu iria de Eckler, mais por conta de todas as lesões, porque agora o Keenan Allen deve voltar, mas o Mike Williams está de fora. Eu acho que é isso que está fazendo o Eckler ser um absurdo que porque se o Keenan Allen estivesse jogando, ele não estaria recebendo todos esses dump-offs. O Keenan Allen estaria recebendo uma grande parte desses alvos, né? Então eu ficaria com os três, mas para mim, eu acho que eu não tenho dúvida, assim, atualmente é o running back 1, 2 e 3, assim, no Fantasy dessa temporada, agora que o Bruce Hall se machucou, com essa bagunça que o Colts e o Titans não enfrenta mais o Colts, e eu acho que já jogou 3 jogos dentro da divisão, então não tem tanta mamata assim pro Derrick Henry atropelar. E aí, né, nesse gancho que você deixou, responde o Léo Carneiro sobre o Jonathan Taylor, né? Então você vê Eu mesmo ia falar. que depois dessa mudança de quarterback,
pelo menos no curto prazo, zero chance do Taylor voltar para essa primeira prateleira entre running backs? Cara, é difícil, porque o ataque vai ser ruim, né? O ataque é ruim agora, ele não vai ter tanta oportunidade de touchdown. Ano passado ele anotou, acho que 18 touchdowns. Não vai chegar perto disso com o Sam Ehlinger. A não ser que eu esteja muito errado e o Sam Ehlinger seja um craque, assim, ele tenha tipo uns 10 jogos seguidos, tipo o Gardner Minshew, quando ele virou titular e conseguiu emendar vários jogos bons, mas eu acho que não vai acontecer isso. A linha ofensiva é um desastre, não dá espaço para o Jonathan Taylor, e o Sam Ehlinger não vai conseguir jogar a bola muito longe para a defesa ter que, para o safety ficar com medo, jogar mais afastado. Eles vão ficar com 8 jogadores no box toda hora. O Jonathan Taylor até tem conseguido, contra o Titans, ele conseguiu 6 jardas por corrida, foi um número bom, só que ele correu só 10 vezes. O que talvez ajude um pouco o Jonathan Taylor é que ele talvez receba mais passe, não sei, assim, mas eu não tenho muita esperança agora do ataque do Colts melhorar muito, não. Todos os jogadores, para mim, são... Eu estaria muito desesperado, assim, se eu tivesse eles em times que eu preciso, porque o ataque era ruim. E o Sam Ehlinger não está virando titular porque ele é melhor que o Matt Ryan. A verdade é essa. Ele está sendo titular porque é pior do que o Matt Ryan. O time resolveu tancar e só falta demitir o técnico e o GM para continuar isso mesmo. O Fernandes bota, consequentemente, o Pittman perde muito. Eu acho que perde, porque ele não vai anotar muito touchdown. Quantos touchdowns o coach vai anotar até o final da temporada agora? 10, 11, 12? Não anota muito antes, agora vai ser pior ainda. Eu acho que o Sam Ehlinger vai produzir mais correndo com a bola. Então, eu estou muito, assim, esperançoso, porque eu quero isso mesmo. Eu quero que o time perca tudo. Por isso que eu estou esperançoso. No draft. Exato, Mas pro fantasy, exato. né? Essas armas do jogo aéreo, principalmente, vão sofrer. Exato. O Paris Campbell, assim, que a gente vai falar mais para frente, ele teve 2 jogos com mais de 10 alvos. Com o Matt Ryan, eu acho que isso não vai acontecer. Mesmo que aconteça, vai ser 10 alvos do Sam Ehlinger. Não vai ser a mesma coisa. A não ser que eu esteja errado, tomara que eu esteja também. O cara vai ganhar todos os jogos até o final do ano, vai ser o melhor QB da história do Indianapolis Colts. Sam Ehlinger, se já temos o Zap lá em New England, mas que, né, não apareceu tanto assim na segunda noite, quem sabe ele seja a copeta do Indianapolis Colts aí, o Sam Ehlinger. Mas enfim, só o tempo dirá. Mas também considerando o que o Matt Ryan não estava jogando na temporada, quem sabe, mas eu acho que a tendência, pelas características do jogador, é que tenha uma queda brusca aí nas expectativas para esse jogo aéreo. E aí o Felipe Dias está perguntando sobre o backfield dos Rams, mas eu só vou dar meu pitaquinho aí sobre essa primeira prateleira de running backs, principalmente o Christian McCaffrey. Nosso amigo Caio Bretas, eu conversando com ele no WhatsApp ontem, ele falou para mim que tá uma exceção à regra aí, considerando a mudança de time do McCaffrey pior para ele no Fantasy, porque ele vê os targets diminuindo bastante, as recepções do McCaffrey. E ele não sabe se o número de touchdowns, a expectativa, com certeza, eu acho que é unânime a opinião de que vai ser muito maior nos Niners do que nos Panthers. Ele não sabe se isso vai ser capaz de compensar para o McCaffrey. Eu já estou mais contigo, Sérgio, eu acho que ele, pelas próprias características, qualidade de jogo do McCaffrey, vai acabar exigindo esses targets. Eu acho que pelo game script também não vão ser tantos, ele não vai ter aqueles jogos de 10 alvos que ele tinha em Carolina, mas os touchdowns e no mínimo uns 5, 4 targets por jogo, com umas 4, 3 recepções ele vai manter. Então eu estou bem animado para ver ele como workhorse nesse ataque do Shanahan. Só que neste momento eu acho que é impossível não ranquear o Eckler em primeiro entre running backs, em PPR principalmente, porque está recebendo muito target, ele está com uma média maior que 10 alvos nos últimos 2, 3 jogos, e a tendência é que isso continue, né, com os desfalques na linha ofensiva e no corpo de recebedores dos Chargers, porque obriga o Justin Herbert a soltar a bola bem mais rápido do que ele fez ano passado, por exemplo, e o Eckler reencontrando a end zone também, né, marcando pelo menos um touchdown por jogo. Então o Eckler para mim é um. O Barkley, eu tendo a achar que ele vai ter dificuldades para achar o teto de quase 30 pontos que ele teve nas primeiras semanas, porque os adversários estão prestando cada vez mais atenção nesses Giants, e eles sabem que a chave para tentar
vencer os Giants é conter o Saquon Barkley, que é claramente o foco principal do ataque. Então ele vai continuar com muito volume, pela própria capacidade técnica vai conseguir achar espaços, mas explodir ali para um jogo de 2 TDs que fazem o piso de 15 pontos dele ali atingir os quase 30, acho que vai ser difícil. Então acho que ele vai seguir ali no top 3, mas sem tanto teto quanto o McCaffrey e o Eckler. E aí tem o Nick Chubb nesse bolo também, que, né, tá se mantendo bem demais, mesmo sem recepções. Mas aí eu já vou entrar num assunto que tem a ver com essa pergunta do backfield dos Rams do Felipe, porque eu tô numa sensação cada vez mais forte de que a gente vai ver o Kareem Hunt sendo trocado por Los Angeles Rams. Por quê? Saiu notícia de que eles estiveram muito próximos de trocar pelo Christian McCaffrey. Se não fosse para os Niners, ele teria ido para os Rams. Os Rams não cansam de mostrar o quão dispostos eles estão em fazer trocas ousadas, né, durante a temporada, inclusive. E o Kareem Hunt já exigiu troca na pré-temporada. Os rumores das últimas horas, né, no dia de hoje, terça-feira, saíram mais notícias de que há chances reais do Kareem Hunt ser trocado. E aí eu vejo os Rams nessa NFC Oeste, que ainda está totalmente aberta, embolada, saindo da bye. Eles devem ter tido tempo para tentar entrar nos trilhos na temporada, irem atrás desse running back 1, que eles estão em busca depois de terem aberto mão completamente do Cam Akers, né, que está aí à disposição para troca. Eu acho que ele não vai ser trocado, vai acabar sendo dispensado, porque ninguém vai gastar nenhuma pick de 6º round no Cam Akers nessa altura. E aí o Kareem Hunt vai chegar para ser esse protagonista. Então, eu vejo o Darrell Henderson como um candidato forte à venda nesse momento, porque eu tô sentindo que ele não vai ser o protagonista desse backfield. Você acha que é por aí? E aí teriam feitos claros no Nick Chubb, que já tá voando, e aí teria o backfield todo para ele, começaria a receber alvos, né, recepções, e aí ele poderia disputar até a posição de running back 1 geral. Você acha que eu tô muito animado, Sérgio, ou tem alguma sombra de racionalidade aí nesse meu palpite? Não, a minha questão com o Nick Chubb é que eles nunca usaram, mesmo quando o Kareem Hunt, eu até estou olhando aqui os jogos que ele não jogou, que o Kareem Hunt não jogou ano passado, quem recebia muito passe era o Dearness Johnson, que ainda está lá, não era o Nick Chubb. Eles têm alguma implicância com o Nick Chubb, que o Nick Chubb sabe receber passe, só que eles não põem o Nick Chubb para fazer isso. E o ataque é horroroso. O time do Cleveland com o Jacob Brissett é horrível. Ele é pior que o Sam Ehlinger. Então, o time não consegue assim, andar muito bem. É que o Nick Chubb, semana passada, conseguiu salvar com um touchdown. Eu não tenho tanta esperança assim que o Nick Chubb vá explodir assim, porque eu acho que vai ser Acho que o Dearness Johnson é que depois a gente vai falar de waiver aqui. Eu tinha até pensado em citar o nome dele, ficar de olho, porque eu acho que, principalmente em ligas PPR, ele pode ter um papelzinho assim, ainda mais em Liga Dynasty, lá, o que a gente estava falando. O Dearness Johnson é uma mira minha lá para pegar, para fazer uns 6, 7 pontos por rodada como running back em PPR, porque eu acho que ele vai receber passe nesse ataque aí. Eu não sei porque que eles não trocaram o Kareem Hunt antes, né? Porque o time... Eu acho que eles tinham esperança de ganhar alguma coisa com o Jacob Brissett. Quiseram manter o duo ali no backfield, mas E por eu ia enquanto perguntar o que você achava que ia acontecer com o Cam Akers. Então você também está bem para baixo. totalmente pessimista, né? Porque além do fato dele ter tido uma lesão seríssima de Aquiles, que claramente influenciou no desempenho técnico dele, né? Ele não vai voltar a ser o que ele era no final do ano de calor. Ele mostrou um imenso potencial e aí, infelizmente, teve a lesão às vésperas da temporada de 2021. Ele tá com esses problemas extra-campo. Ele claramente está fazendo biquinho, teve alguma treta interna lá que fez com que ele fosse dispensado completamente pelo McVay. E as pessoas dos bastidores da NFL sabem o que aconteceu, e eu não vejo qualquer GM minimamente lúcido indo atrás de um running back problemático para gastar qualquer tipo de pique de draft nele, né? Então, acho que ele vai acabar sendo dispensado, vai assinar com algum time aí para ser backup, para ser reserva, e, enfim, basicamente morreu, entre aspas, para o Fantasy. E aí, para você ver a força da minha zica, né, Sérgio? Todo mundo sabe, quem me acompanhou em 2021, quão animado eu estava para o Cam Akers às vésperas da temporada. Aí ele vai lá, tem essa lesão seríssima, daí foi só ladeira abaixo. Né? Tem que contextualizar melhor. Você estava super animado, discutia com a gente aqui toda semana, aí escreveu um texto falando por que o Cam Akers devia ser um top 10, no dia seguinte ele rompeu aquilo.
Exatamente. Eu cheguei ao ponto de falar que ele tinha upside para ser running back 1 geral naquele time do McVay, né? Acabou campeão até, foi um dos A melhores gente nunca vai ataques de saber, esse tipo de coisa 2021, a gente nunca mas vai saber a resposta, né? nunca saberemos a resposta. E aí o Felipe Dias está citando o Kyron Williams também, que é calouro, e estão com reports aí fortes de que se não chegar ninguém nesse backfield via troca, ele pode assumir o protagonismo, pelo menos na reta final da temporada regular, e é mais um fator de preocupação em relação ao Darrell Henderson aí. Então, mesmo não chegando ninguém, quando esse calouro voltar aos treinos, né, estiver à disposição, tem essa concorrência aí para o Darrell Henderson também, que é um cara que tecnicamente nunca nos chamou atenção, acho que você concorda comigo também, né, Sérgio? Vive para o fantasy totalmente de volume, da qualidade do ataque dos Rams, que esse ano está muito diferente dos últimos, muito pela linha ofensiva horrorosa, então Darrell Henderson é muito difícil ter alguma fé consistente daqui até o fim da temporada, né? E aí, Sérgio, vamos falar também sobre as implicações para o backfield dos Panthers, né? A gente já viu a imensa surpresa do desempenho do Chuba Hubbard e do Donta Foreman contra o Tampa Bay Buccaneers, que nos últimos anos era uma das principais defesas contra o jogo terrestre. Eles venceram aí os Buccaneers muito pelo jogo terrestre, depois da saída do McCaffrey. E aí, como é que você enxerga aí tanto o Foreman quanto o Hubbard daqui para o restante da temporada? Você vê também eles como uma boa oportunidade para serem trocados na alta agora? Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Se eu tivesse eles, eu tentaria trocá-los, porque eu acho que o Carolina Panthers não vai ganhar, assim, mais do que 2 jogos até o final da temporada, e foi isso que ajudou a produzir tanto, né? Se eles não tivessem 20 pontos acima do Tampa Bay, eles não teriam corrido tanto com a bola. Falando de um e outro, eu prefiro o Deonta Foreman, acho que ele é bem melhor do que o Chuba Hubbard. Ele já mostrou que consegue produzir na NFL. O Chuba Hubbard, ano passado, teve muita chance e não conseguia produzir. E ontem mesmo ele teve mais snaps, acho que mais rotas, mais corridas, mas o Deonta Foreman produziu mais do que ele. Ele, para mim, seria o Deonta Foreman, para mim, assim, mesmo eu não achando que eles não vão repetir essa produção, eles vão ter volume. Então, eu acho que o Deonta Foreman, que como essa semana não teve nenhuma lesão muito grande e tal, ele, para mim, é o principal nome de running back. Para o Talvez waiver, né? de waiver, isso. Junto com o Gus Porque Edwards ali? Quem que Não, você é porque o prefere? Gus Edwards, em nenhuma das minhas ligas ele tá na waiver, então ele nem entra nesse Mas ele aspecto. está Para mim, o Gus disponível em Edwards, muitas ligas aí não, ainda. o Gus Edwards de longe, assim, se ele tiver livre na sua waiver, ele é um cara assim que você pode considerar num desespero de botar todo o seu FAB lá, se for de FAB, porque o J.K. Dobbins vai voltar de 4 a 6 semanas, eu acho que ele não volta, acho que eles Se vão. voltar, né? Eu não acho que ele volte. Daqui a 6 semanas, por exemplo, vai ser a semana 14. Já acabou a temporada de fantasy. E ele não vai entrar, já começa correndo aí se o Gus Edwards estiver produzindo. Eu acho que o Sim. Gus Edwards é um cara que vai ter um piso muito alto. Ele sempre produziu quando teve chance. Então, é porque eu nem lembrei dele, assim, porque para mim ele nem tá em waiver. Até porque em quase todas as minhas ligas ele poderia estar no IR, né? Que foi o que aconteceu, todo mundo esperto fez isso. Então, Sim. o Gus Edwards, você pode botar até o FAB todo, se você estiver precisando de um running back. Mas, tirando ele, que para mim é o concurso, é o Deonta Foreman, o principal dessa semana, porque eu acho que ele vai ter muito volume. Talvez tenha dificuldade de produzir. Eu sempre gosto de comparar com o James Robinson na primeira temporada. Ele não vai ter o teto que o James Robinson tem, que ele tinha 88%, e ele conseguia produzir, mesmo num time horrível, ele não estava muito touchdown, mas recebia passe. Ele vai ter muito volume, muita dificuldade de produzir. O sonho é ser o James Robinson, mas eu acho que ele vai ficar assim como running back 3 alto, 2 3. baixo até o final da temporada, assim, na sorte. Se ele anotar touchdown, mas o McCaffrey anotou, eu nem lembro quantos touchdowns o McCaffrey tinha anotado no Panthers essa temporada. Deixa eu até que Acho que olhar. 2 ou 3, sendo um deles recebido. É, Né? e sendo o McCaffrey, né? Exato. E essa recepção foi de wide receiver, foi impressionante a jogada. Sendo o McCaffrey. Então, Então, o é. Denta Forma vai terminar a temporada com mais ou menos isso também. 2 ou 3 touchdowns até o final da temporada, se der sorte. Porque tem mais jogos do que o McCaffrey fez, foram só 6. Exato. Então, Eu tô assim, contigo. Eu acho que mesmo o Hubbard tendo sido listado como starter, né, titular, que eu acho patético quase, o Foreman tem bem mais upside, ele é muito mais capaz de gerar big plays, e ano passado foi um demonstrativo disso, né? Um substituiu o Derrick Henry, o outro sim. substituiu o Christian McCaffrey, e o Foreman foi bem mais produtivo. Sim.
E aí, Sérgio, vamos falar sobre o backfield dos Jets agora, né? Sem Breece Hall, Michael Carter, que é um cara que eu, pelo menos, gosto bastante tecnicamente, acho que você também, né? Mas não é nenhum Breece Hall, ele estava mostrando o potencial absurdo do Breece. O touchdown que ele fez antes de se machucar contra... contra quem foi o jogo? Contra o Denver Broncos, foi impressionante. Ele atingiu a top speed da temporada. Logo depois foi superado pelo Kenneth Walker, que também está sendo um monstro aí como calor lá no Seahawks. Mas o Michael Carter tem seu valor, principalmente em PPR. Eu gosto dele recebendo passes. Mas agora chegou o James Robinson lá. Como é que você acha que vai ficar essa divisão? Quem você prefere para o Fantasy? Ranquearia como esses dois no ranking geral de running backs também? O James Robinson eu nunca achei assim, um running back bom. Ele sempre foi um running back eficiente, tinha muito volume. Eu acho o Michael Carter melhor do que o James Robinson. Apesar de a gente discutir, eu sempre falar que eu achei que o Michael Carter não é um running back para ficar carregando o piano. Eu acho que o James Robinson seria melhor para isso. Mas Acho o que até Carter por teria isso que os melhor. Jets, na vida real, foram atrás do Robinson. Eu acho que o meu problema com o Michael Carter agora é que o Jets já deu toda a demonstração que não querem que ele seja o principal running back do time. Que eles draftaram o cara lá na quarta rodada. Ano passado eles tinham o Tevin Coleman na frente dele, usaram o Ty Johnson na frente deles. Aí esse ano eles pegaram o Breece Hall, tentaram subir para a primeira rodada para pegar o Breece Hall. E agora o Breece Hall se machuca, eles pegam o James Robinson. Então, assim, em Liga PPR, eu tenho o Carter acima, mas bem pouco por causa das recepções. Nas outras ligas, eu prefiro o James Robinson porque eu acho que ele vai ter mais volume. Por mais que a gente não goste disso, quem decide isso não somos nós, é o head coach. E eles já mostraram que eles não querem como é que o Carter faça o que a gente espera que ele possa fazer. Então, eu acho que o James Robinson vai ter bastante volume nesse ataque. Não vai produzir o que ele produziu em Jacksonville, porque ele vai ter menos volume. Mas, assim, também já estava perdendo bastante volume com o Travis Etienne agora, né? Porque o Etienne voltou, começou a jogar muito bem. Eu até vi, assim, um Daqui a pouco comentário a no minha Twitter. zica vai atacar ele, né? A gente sabe. Mas, por enquanto, o Não, Etienne tá decolando. o problema é você estava falando bem dele, ele foi mal. E quando você largou ele de mão, aí ele começou a estourar. O problema é que você está entrando de novo na onda de torcer por ele, aí é que ele vai se machucar. Não, mas falando assim Exatamente. do Etienne rapidinho, assim, eu vi um comentário no Twitter que o cara falou assim, muita verdade a gente não se deu conta, assim, que essa temporada é praticamente a temporada de calouro do Travis Calor. Etienne, que ele praticamente nem treinou ano passado, né? Então, a gente pode fazer um paralelo com o Breece Hall, que os dois começaram com bem menos volume. O Michael Carter corria mais que ele, recebia mais passes. Não, recebia mais passes até na primeira semana, foi o Breece Hall teve 11 passes, né? Mas depois o Michael Carter passou ele também nisso, e agora o Breece Hall estava dominando, agora o Travis Etienne. Então, Travis Etienne é um cara que, se você conseguisse comprar em alguma liga, porque ele só anotou um touchdown na temporada, é um bom nome. Eu acho difícil, porque... Consegui comprar em 2 horas antes de sair a notícia da trade do James Robinson. Ainda bem. Que eu já estava bem atrás dele na outra Tava semana, tentando na trocar semana com o 6 para João 7. também em uma liga, né? Que ele falou no nosso grupo. Parece que não rolou a Sim. troca de vocês. Né? Não, com o João rolou. Foi uma Acabou dessas. rolando depois? Porque eu vendi o próprio Breece Hall, porque ele está num rebuild bem forte, cheio de pique para o futuro, e eu tô disputando esse ano. E eu tinha o Breece Hall como meu running back principal, e aí quando ele machucou, eu ofereci o Breece Hall, mas enfim, o pacote envolvendo basicamente o Breece Hall por Etienne, e aí, né, acho que ele aceitou também vender, mesmo o Etienne também sendo jovem, porque ele confia mais no longo prazo do Hall, com razão. Só que talvez, se não tivesse rolado a troca do James Robinson saindo de Jacksonville, o valor ficaria mais caro, e aí eu consegui essa compra na hora certa. E ó, o Fernando Timbó, grande jogador de fantasy aqui do Brasil, The Best Forever, tá perguntando sobre o Chuba Hubbard, né, a lesão dele. Acho que foi muito mais precaução, e porque o jogo já estava ganho contra os Buccaneers, que ele não voltou ali nos momentos finais do último quarto, viu, Timbó? Então, já teve algumas declarações aí de que o Hubbard não será problema para a semana 8. Então, vão continuar dividindo aí Hubbard e Foreman nesse backfield dos Panthers.
e o Tim Bottom falando sobre uma trade que eu fiz na Keeper também. Consegui o Chris Olave, que é um cara que eu tô bastante animado também para essa temporada já de calouro e para o futuro melhor ainda sendo Liga Keeper, né? Agora vamos falar, para encerrar os running backs, Sérgio, sobre o backfield do Kansas City Chiefs, né? Domingo de manhã foi o pandemônio geral com o anúncio do Ian Rapoport de que Isaiah Pacheco era o running back 1 em Kansas City. Eu, na vida real, acho que faz todo sentido, porque ele é claramente melhor do que a falácia chamada Clyde Edwards-Helaire, que não tem explosividade alguma. Só que é aquela coisa em Kansas City, né? Você pode ter o starter ali mudando, mas eles vão continuar revezando os running backs e pouco importa quem tiver ali no backfield, o Patrick Mahomes vai passar a bola mesmo. Então, se não achar um touchdown, fica muito difícil confiar em qualquer running back, né, Sérgio? Eu lembro, você e o João ficaram lá em polvorosa no grupo. Oh, agora sim, eu sempre acreditei. Aí eu fiquei pensando assim, cara, só falta ele jogar o primeiro snap e depois nem jogar direito. Não foi isso que aconteceu, mas eu acho assim que o Pacheco ele poderia jogar acima, pelo menos do Jerick McKinnon, mas eles gostam de uma suruba mesmo, de running back, todo mundo eu acho que o jogando, entra e McKinnon sai joga danado. tanto porque ele é o melhor bloqueador, entendeu? Então, o Mas objetivo é proteger o Mahomes, deixa o McKinnon lá bloqueando. não, o Pacheco ele bloqueia muito bem até. Também. Ele poderia fazer esse papel. Eu acho que eles só confiam mais no McKinnon por ele ser veterano, né? O Pacheco, eu acho, por ser calor, ele tá perdendo muito nisso. E o Clyde, assim, por mais que vocês sacaneiem muito, ele acaba sempre anotando touchdown. Ele é tipo o É Tilling, que fala, impressionante, é ele vive impressionante. só de touchdown. Mas anota touchdown toda semana, então dane-se. Mas é isso, né? O Clyde, até no jogo que o Kansas City perdeu para o Colts, ele terminou com 0 jardas e anotou um touchdownzinho. Impressionante. O cara é muito rabudo, eu nunca vi um negócio desse, cara. E nesse último jogo também. Mas ele tinha mostrado o piso quase inexistente dele nas outras 2 semanas que ele não Sim. fez TD. Na Então última é muito semana ele fez difícil 3 confiar. pontos, eu acho. Ainda mais agora, indo para bye. Mas enfim, é aquela coisa. Nenhum running back dos Chiefs, enquanto os 3 estiverem saudáveis, vai ser mais do que um running back 3, em que você precise muito de um touchdown para pontuar bem no fantasy, né? Os running backs do Chiefs são os wide receivers do Chiefs do ano passado. Assim. Alguém vai bem, mas você nunca sabe quem. Você vai colocar só no desespero e torcer para o cara anotar o touchdown. Exato. E aí vamos falar sobre outros candidatos à troca, né? Na próxima live de terça-feira que a gente vai ser exatamente o deadline da NFL, dia 1º de novembro. A gente vai repercutir, espero, mais de uma troca bombástica aí dentro da NFL com repercussões para o Fantasy, mas agora é o momento da gente especular, Sérgio. Alguns candidatos a mudarem de time entre running backs. A gente já falou do Kareem Hunt, que eu já estou vendo ele ali de azul e amarelo no Los Angeles Rams, mas além do Hunt, eu pensei alguns nomes aqui, 2 deles. Eu sei que um deles você tá louco para ver mudando de time, que é o David Montgomery. Quero saber quão real você acha que é essa chance da gente ver o Montgomery saindo de Chicago e abrindo as portas para o Khalil Herbert. E eu também tenho um palpitezinho que o Antonio Gibson seria bom para todo mundo, eu acho, ele ser trocado, deixar o Brian Robinson dono do backfield de Washington, joga o Antonio Gibson em Buffalo, por exemplo, né? Teria menos pressão ali por fumbles, que é o motivo pelo qual ele perdeu a titularidade lá nos Commanders, e eu vejo ele claramente mais explosivo do que o Devin Singletary, por exemplo. Mas você acha que existe a chance de tanto Gibson quanto Montgomery serem trocados? Se existe, quanto por cento você colocaria? E o próprio Hunt também, quero saber se você acha que ele vai ser trocado também. Se quiser citar algum outro nome que eu não pensei, fica à vontade. Não, se eu tivesse que apostar, eu acho que ninguém seria trocado. Se alguém for trocado, vai ser só pro Rams, né? Porque eles são tarados por troca, eles não gostam. Fuck them picks, como diz a camisa do Les Need. Então, só ele eu acho que trocaria. Mas, assim, para brincar disso, né? Eu acho que o Antonio Gibson ser trocado seria excelente para todo mundo mesmo, como você falou. Eu acho o Antonio Gibson o melhor running back de Washington, mas de novo, aquilo a gente fala, a gente não decide quem joga no backfield do Washington, quem decide é o head coach, e ele não gosta do Gibson porque ele sofre fumbles. Isso atrapalha realmente, ele sofreu alguns fumbles que foram bem custosos ano passado, mas ele é muito talentoso, inclusive pode receber passes que ele não faz em Washington, então eu acho que se ele for para um time
De repente, Miami, cara. O Miami que tem o Raheem Mostert lá. Eu acho que é difícil eles trocarem também para o running back agora, mas seria um outro backfield muito interessante, porque o Mostert ele sempre se machuca, e não é nada demais para mim. Ele é um cara rápido, mas que produz muito, porque o ataque é muito bom. Eu preferi, assim, o David Montgomery ser trocado para mim seria. Vocês não vão me aguentar no grupo, porque eu tenho o Herbert em todas as minhas ligas. Em todas. Eu acho que é o único jogador que eu tenho em todas as ligas. Seria ótimo para o meu Chicago Bears, inclusive, porque o Montgomery está em último ano de contrato aí. Eu acho que não Sim. faria muito sentido renovar esse contrato e conseguir qualquer tipo de pique por ele, tendo o Khalil Herbert, que neste momento eu também vejo como mais explosivo, com mais potencial do que o Montgomery. Acho que seria bom para todo mundo, mas eu acho difícil acontecer, porque o Montgomery tem muita moral ali no elenco e na própria NFL, né? Não, e você também, assim, running back você não troca por muita coisa. E ainda mais em último ano de contrato. Vocês vão ganhar uma sexta rodada. Aí, E nem o você James já tem Robinson 3 foi esse o vitórias. preço. Eu acho que, assim, trocar para uma sexta rodada, mesmo que seja o último ano, é melhor vocês arriscarem, ganham alguns jogos, ajudam o Justin Fields, porque vocês não estão tão longe assim do playoff, não. Por mais incrível que possa parecer isso que eu estou falando, estão com Não, 3 mas na vitórias, NFC dá para ninguém tá longe, né? Porque tá todo Exato, mundo dá para 3 e 4 acreditar. tirando o Eagle. Tirando a NFC Leste, tá todo mundo na mesma lama, né? Então, enfim, complicado. Então, se eu tivesse, por isso que se eu tivesse que arriscar, ninguém seria trocado. Talvez o Karen Hunt, porque ele tá brigando com o time. O K-Makers, a gente falou, acho difícil alguém trocar por ele. Apesar dele ter 2 anos de contrato ainda, né? Ah, não, já tá. Não. Ele tá É o no último ano, eu acho, terceiro. esse ano. Ele vai Ah, pro não, é o último ano terceiro que ano, isso vem. tá certo, tá certo, tá certo. Então ele teria mais 1 ano de contrato ano que vem. O K-Makers eu acho o mais talentoso desses 4, mas a questão da lesão dele, a gente não sabe se ele vai conseguir se recuperar. O Deonta Foreman, que a gente falou, teve essa mesma lesão, demorou uns 3 anos para voltar, né? Talvez, Exatamente. então, K-Makers daqui a 3 anos você consiga realizar seu sonho, André. É isso aí, tem que ter muita paciência. Mandar um salve aí para Marilene Rocha, gloriosa mamãe do Serjão, sempre de olho na gente, e para o meu grande amigo Gaspar Victor Robert Zifrid, perguntando se o Metcalf vai ficar bom. Acho que sim, acho que ele pode perder 1 ou 2 jogos, mas não é nada mais grave aí no joelho do DK, viu, Vitão? Agora, para encerrar running backs, sobre... eu quero falar sobre um nome em específico que eu acho que é um claríssimo alvo para compra. Eu, inclusive, consegui fechar uma trade hoje, Sérgio, dando o Danta Foreman junto com o Darnell Mooney pelo Cordarrelle Patterson, running back veteranaço do Atlanta Falcons, que está prestes a voltar e já está postando vários hype vídeos aí nas redes sociais. O prazo mínimo é a semana 9, então pelo menos nessa semana 8 ele não volta, mas são os 4 jogos, né, de quem vai para a IR, acabam nessa semana 8, então para a semana 9 ele já vai conseguir voltar. A bye dos Falcons é só na 14. E eu gosto muito das projeções do Patterson, porque o Arthur Smith voltou ao modo Derrick Henry, mesmo sem Derrick Henry. Tanto faz o placar do jogo. E mesmo sem ganhar os jogos, Exatamente. Corre aí com a bola e dane-se. Não quero saber de Drake London, não quero saber de Kyle Pitts, esses caras aí, né, a gente gastou draft capital baixinho neles, né? Os 2 top 10 geral de draft não sendo utilizados, que não faz o menor sentido na minha cabeça, mas enfim. E tá colocando ali Caleb Huntley. Exato. Como no O Caleb Huntley, né? Não, e o Caleb Hunter e o Tyler Algier são jogadores muito melhores que o Kyle Pitts e o Drake London, pô, nem se comparam. Então você prefere botar a bola na mão do Drake London? Pô, melhor botar para o Caleb Hunter correr 2 jardas perdendo o jogo. Exatamente, essa é a lógica atual dos Falcons. Pelo menos eles estão conseguindo acumular algumas vitórias aí, surpreendentes até. Não sei se isso é sustentável, mas de qualquer forma, o Patterson tem jogado muito bem, tem, né, calado a minha boca até. Ele abriu a temporada muito bem, mesmo sem ser um ataque tão run-heavy. E aí, também olhando para o calendário dos Falcons, é muito interessante para o jogo terrestre, né? A partir do momento que ele volta. Já nessa semana 8, eles pegam os Panthers, que tem todas as chances dos Falcons vencerem o jogo. Depois Chargers, aí tem Steelers nesse meio também. Os Chargers são péssimos contra a corrida já faz algum tempo, então é uma sequência de pelo menos 4 jogos aí do Patterson da semana 9 a semana 11, 12 ali, são bem legais. Então se você principalmente tiver com no mínimo intermediário aí de vitórias e derrotas, faz uma oferta pelo Patterson enquanto é tempo, porque ele deve ter muito volume quando voltar, e game scripts
favoráveis que vão contribuir para que ele produza bem para o Fantasy. E aí, de resto, temos alguns nomes aqui que a gente colocou na pauta. Sérgio, você quer falar sobre alguém ou vamos embora para wide receivers? Não, bora para o wide receiver, tá bom. Uma hora já, André. Bora lá, exato, wide receivers. Bora acelerar. Vamos falar, então, a gente já falou muito sobre o impacto da mudança de quarterback nos Colts, né? Você acha que, por exemplo, o Michael Pittman, que eu acho que é o principal assunto aqui, depois a gente fala sobre o Paris Campbell, que acho que com o Matt Ryan, principalmente, era um alvo bem interessante de waivers, mas o Pittman agora com o Sam Ehlinger, você acha que ele cai para a condição de wide receiver 3, por exemplo, ali no Fantasy, ou ainda pode ser um wide receiver 2? Acho que 3 não, porque ele vai continuar tendo volume. Eu espero que ele seja o wide receiver 1 do time, né? Então ele vai ter o volume, porque eu espero que o time perca muito. Né? Pelo amor. Não, QB reserva tem uma estágio para os jogadores que eles treinam lá no time reserva. O Paris Campbell, de repente vai entrar o Michael Strahan aí, vai receber 10 alvos por jogo, sei lá o quê. Então, tudo pode acontecer, mas eu prefiro o Pittman ainda, óbvio. Espero que eles vão... Porque eu acho que o Colts, apesar de eu estar falando que o Colts está tancando, o head coach e o GM não estão tancando, que eles estão jogando pelo cargo deles, né? Pelo emprego, isso é a palavra que eu estava procurando. Então, eu acho que eles vão jogar para ganhar e eu acho que o Pittman é a melhor opção para isso. O problema é que o time não vai produzir tanto, então ele não vai ter o teto que ele tinha antes, mas o piso eu acho que é de wide receiver 2 baixo para ele. Boa, acho que é bem por aí também. E aí o Paris Campbell, né? Teve 2 bons jogos, né, nas últimas semanas. Você ainda acha que vale ir atrás dele nas waivers? Ou você colocaria mais de um nome à frente dele? Eu acho que se o Wan'Dale Robinson estiver disponível, para mim ele é claramente o principal alvo entre wide receivers nas waivers, mas o Wan'Dale Robinson à parte, você acha que o Campbell continua sendo o principal depois do Robinson? Essa semana é muito ruim de waiver, né, de wide receiver, principalmente, né? Tipo, a gente está falando aqui do Dodson, que ainda vai jogar com o Heineken por algum tempo, e quando sai o Heineken volta o Carson Wentz, então não são coisas muito melhores. Assim. O Van Jefferson a gente não sabe como é que ele vai voltar, é um jogador que eu gosto, acho que ele pode produzir, mas estava lesionado, não jogou nenhum jogo esse ano. O Allen Robinson deu uma amostra que pode produzir mais aí na última semana, que ele jogou, né, na semana 6. Então, eu acho assim, o Paris Campbell ele é muito dependente do alvo, de quantidade de alvos, de volume, né? Porque nos 2 jogos que ele produziu, ele teve mais de 10 alvos. Não sei se isso vai ser a tônica do ataque do coach, porque eu acho que o Mike Ryan estava passando muita bola e passando a bola muito rápido. Por isso que o Paris Campbell estava sendo o alvo dele, que era sempre jogada que ele estava cortando, né? Cortando pelo meio do campo, 5 jardas à frente e tal. Eu acho que o Ehlinger não vai fazer esse espaço, ele vai correr com a bola nesse momento. Então, eu acho que o Paris Campbell perde muita chance para produzir. Acho que é bem por aí também. Acho que só o Wan'Dale Robinson vale um FAB. Você gosta dele também? Eu acho que ele pode ser uma das gratas surpresas aí da temporada. Tem gente até numa hype absurda dizendo que ele pode ser o Amon-Ra St. Brown de 2022. Acho que calma também, não vai ter todo esse volume aéreo nesse ataque. Mas ser um wide receiver 2 baixo está nas perspectivas para o Robinson. Mas acho que no mínimo um flex, se ele continuar nessa crescente que ele vem mostrando e não se machucar, porque parece que todo jogo ele dá algum susto também. Eu gosto aí do calor dos Giants. Você acha que é por aí também, Sérgio? Principalmente em ligas PPR, né? Porque tirando o Randall Robinson, quem vai receber passe? Eu já desisti do Tony, do Golladay, esquece, cara. Não, e quem estava produzindo também acabou de receber uma dedada no olho, vai ter que fazer uma cirurgia, né? Que foi o Bellinger. Então, vai ser o Wendell Robinson até o final e o Saquon Barkley, né? Então, eu acho que ele é um bom nome, sim, principalmente em ligas PPR, porque ele pode terminar o jogo com 10 recepções, 50 jardas, 15 pontos, tá ótimo. E o Marquise Goodwin em seus 2 touchdowns pelo Seahawks, você compra ou não, né? Eu também não compro, não. Mesmo na ausência do Metcalf, não dá para confiar, né? Ele já deu muitas mostras no passado. Difícil. Não, sempre tem esses jogos, assim, esse ano mesmo, até o Dante Pérez já tem 2 touchdowns também, tem 2 jogos de 20 pontos. O Ekanima St. Brown também, do próprio Chicago. Isso aí acontece, isso aí foi aquele jogo aleatório que o Marquise Goodwin vai produzir e acabou. Ele não vai chegar a pontuação total desse jogo no total dos outros jogos.
Sim, aí ó, antes da gente falar sobre possíveis nomes que podem ser, né, trocados aí na própria NFL, eu quero que você me responda sobre uma narrativa lá nas cabeças entre wide receivers. Depois de dois jogos explosivos de Ja'Marr Chase, né, ele voltou a mostrar o teto absurdo que ele tem. Você acha que há a chance do Chase ser o wide receiver 1 geral daqui até o fim da temporada? Ou ele ainda está em uma prateleira diferente do Cup, do Jefferson, do Diggs? Como é que você ranqueia esses quatro aí? Não, eu ficaria com os outros três à frente dele ainda, porque o Joe Burrow, infelizmente, é muito errático ainda, né? Ele tem uns jogos assim que ele produz muito, mas tem uns jogos que dão uma pane na cabeça dele, ele trava. O Ja'Marr Chase também é muito dependente assim de recepção miraculosa, assim, ele faz umas Big recepções play, né? bizarras. Ou recepção que ele pega a bola na linha de scrimmage e sai costurando todo mundo, assim. Não é só que você consegue fazer isso. É por isso que ele tem muito altos e baixos, né? A utilização, o ataque, o time do Cincinnati o Zach Stacy, ele é foda, né? É um head coach que dá muita sorte para manter o emprego dele. O Edu, que é Bengals, eu nem sabia que ele era Bengals, odeia o Zach Stacy também. Então, Zac eu não tenho Taylor, essa né? confiança. O Zach Taylor, né? O Zach Stacy era um running back horroroso que eu sempre tive em running back, em dinastias de desespero. É, mas, infelizmente, assim, eu não tenho tanta essa confiança nele. E eu acho que esses três estão num patamar bem diferente, porque eles são. Todo jogo eles recebem 10 alvos. O Cooper Cup é ridículo. O Matthew Stafford é uma bosta o jogo inteiro e o Cooper Cup termina com 20. É inacreditável. Assim, o Cooper Cup é. Em Liga BPR, então você tem o Cooper Cup, você nem precisa se preocupar. Você põe até ele na semana de bike, ele vai produzir para você. E o Guilherme aqui no chat está lembrando outro fator importante, que é a concorrência por alvos É, do Ja'Marr Chase, né? O T. Higgins e o Tyler Boyd são dois ótimos jogadores também, e e o vai Hayden ter Hurst, não jogos. esqueçam do Hayden Exato. Hurst. Grande Hayden Hurst. Vão ter jogos que o Higgins vai produzir melhor que o Chase, como já É, foi o caso no início da temporada. Então, talvez se você tiver o Chase nesse momento, conseguir transformá-lo, né, via troca em Jefferson, Diggs ou Cup, principalmente, acho que é uma boa oportunidade, né? Aproveitar esses principalmente que dois tem jogos de teto que ele um teve aí. fator importante, os três passaram do Dubai já, né? Exatamente, mais um fator, né? E aí, Sérgio, vamos falar sobre candidatos à troca na própria NFL. Ele que parece que está sempre envolto em rumores, mesmo depois de ter renovado com o Houston Texans, é Brandon Cooks. Tem gente, o próprio Rappaport no domingo jogou o nominho dele lá como candidato à troca, vários times ligando aí para Houston. Será que ele muda de time de novo? E uma questão lá no Denver Broncos, porque tá quase sacramentado que o Bradley Chubb, que é jogador de defesa, né, edge rusher, será trocado se os Broncos perderem para os Jaguars no domingo em Londres. Acho que isso pode desencadear um efeito dominó. Tem gente até falando em Nathaniel Hackett demitido, se for o caso, e aí eles vão partir para um rebuild mais claro mesmo. E aí o Jerry Jeudy, seu queridíssimo Jerry Jeudy, Sérgio, um dos últimos defensores do camisa 10 dos Broncos no Brasil e no planeta Terra, pode, quem sabe, ser colocado em uma troca e num novo destino finalmente mostrar o potencial que ele tinha vindo do college. E aí um outro nome que apareceu aí nos reports de domingo de manhã, junto com a notícia do Pacheco ali, foi do Chase Claypool, né? Acho que esse é um candidato interessante a ser trocado também pela ascensão do George Pickens, pela renovação de contrato do Deontay Johnson. Acho que faria sentido o Claypool sair de Pittsburgh. Então, você acredita em algum desses rumores? Quem você acha que mais tem chance de mudar de time? E qual seria o destino mais provável para um wide receiver aí via troca? Eu acho que o destino mais provável é o time do Rui, o Green Também Bay acho. Packers, que está sofrendo com wide receivers, e ele já tentou o Brandon Cooks, pelo que se fala, né? Acho que em 2 temporadas, na temporada passada e na outra, e pelo que está se falando hoje, né, eles estão querendo um wide receiver com contrato de calor ainda. Então, quem se encaixa nisso? Chase Claypool e o Jerry Jeudy, seus três nomes para alvos de troca, né? Eu acho que qualquer um que vai para lá vai produzir muito, porque mesmo que atrapalhe, assim, não tenha muita conexão com o Aaron Rodgers, eles vão ser o wide receiver 1 do time até o final da temporada, pelo menos com potencial para, né? Porque o principal nome é o Allen Lazar, o Romeo Dobbs, que não são grandes wide receivers, né? Eles são wide receivers eficientes que o Aaron Rodgers ajuda muito.
Então, qualquer um que fosse para lá, eu gostaria, assim, acharia que seria um excelente alvo de troca para nós no Fantasy. Agora, assim, de novo, quem eu acho que vai ser trocado? De novo, ninguém. Porque os times da NFL, infelizmente, a NFL é muito atrasada ainda nisso, porque na NBA, o trade deadline, todo mundo é trocado, apesar da NFL estar evoluindo um pouco nos últimos tempos. Ainda é muito difícil a gente ver troca nesse nível, até porque os times eles pedem muita coisa, né? Mas, ó, O, sim, tem isso. Mas eu acho que a tendência está levemente mudando, eles estão abrindo um pouquinho mais a cabeça. E o exemplo dos Rams ano passado, eu acho que pode ser um divisor de águas aí. Essa própria troca do James Robinson, ninguém esperava, do nada, pum, já os Jets agiram super rápido depois da lesão, foram atrás. Então, eu tô com uma aposta um pouquinho mais otimista que a gente vai ver mais de uma troca de jogador legal para o Fantasy até dia 1º aí, Sérgio. A diferença é que o James Robinson foi trocado por uma sexta rodada. Você não conseguiria fazer isso com nenhum Claro. desses três nomes. Vai ter que ser uma segunda rodada, mais alguma. O McCaffrey foi segunda, terceira, quarta, quinta, sétima, primogênito de não sei quem. Uma cabeçada de coisa que é muito difícil isso acontecer. Por isso eu acho que vai acabar ninguém sendo trocado. Jerry Jeudy e o Claypool, os times vão pedir 2 segundas rodadas. Acho difícil eles aceitarem. Eu acho que pelo menos pelo Claypool, uma segunda rodada já tá mais do que bem pago. O Pittsburgh aceitaria correndo, na minha opinião. Mas vamos ver. Não sei. E eu não sei nem se aceitariam pagar esse preço aí por qualquer um desses jogadores. O Jury talvez, porque tem bem mais bife, foi escolha de primeiro round. O próprio Brandon Cooks talvez saia mais barato com a ascensão do Nico Collins e a quase certeza que o Davis Mills não é franchise QB coisa nenhuma, e eles vão querer tancar mais para pegar um QB da próxima classe, enfim. E além disso, tem os free agents ainda sem time, né? O Odell Beckham Jr., o principal, a saber quando ele volta e para onde ele vai. Acho que chegando em novembro é o mês que ele vai estar à disposição, e aí decide um destino. E o Will Fuller, que a essa altura eu acho que a própria NFL meio que desistiu do cara, eu já não levo muita fé nem em Dynasty ali, ficar guardando o Will Fuller no elenco, eu já desisti. E aí, vamos falar sobre alguns alvos de compra e venda, começando pela pergunta do Felipe Dias, Sérgio. DJ Moore e Juju Smith-Schuster, eles têm projeção de melhora? O Juju tá vindo de 2 bons jogos e o DJ Moore finalmente de um bom jogo na temporada, agora que ele tem quarterback, né? PJ Walker, um nível muito diferenciado em relação a Baker Mayfield. Brincadeiras à parte, eu acho pelo menos menos pior do que o Baker nessa altura da carreira de cada um. Mas você acha que os dois são candidatos à venda, ou você tem uma confiança aí de pelo menos um deles vá bem daqui até o fim da temporada, Sérgio? Não, eu acho que o Juju mantém, assim, não vai ficar fazendo mais a pontuação que ele tem feito nos últimos 2 jogos, né, no total de 40 jardas, essas coisas, mas eu acho que ele tem um piso bom, porque ele é o principal alvo do Mahomes entre os wide receivers, né, o Kelce algo paralelo, mas ele tem tido uma boa quantidade de alvos. Foi mal contra Las Vegas, né, que ele teve 2 ou 3 drops assim, nos primeiros alvos, aí o Mahomes andou mais bola no MVS, a MVS também dropou, ele lembrou, o MVS é uma merda também. Então, pelo menos o Juju não é tão ruim assim. Aí o Juju teve 2 bons jogos. E até porque eu precisava que o Juju fizesse mais um ponto para ganhar o jogo, e ele não fez. Mas eu acho que ele é o principal recebedor. Eu acho assim, só o Sky Moore poderia passar ele. Só que o Andy Reid parece que não quer usar o Sky Moore esse ano, quer deixar o Sky Moore lá no banco, brincando um pouquinho. Então, ele ainda tá dropando o kickoff, né? Até contra o Colts, tá comprometendo, tá complicado. O Colts só ganhou o jogo por causa do Sky Moore, que eu acho que ele teve 2 fumbles, assim, recebendo a bola. O Colts não conseguia andar, o Sky Moore aí e botava o Colts na red zone. E agora já o DJ Moore, assim, não dá para falar que o PJ Walker é melhor que o Baker ou que o Sam Darnold. Os 3 são ruins. Eu acho que a questão do Baker e do Sam Darnold é mental. Eu acho que é muito a cabeça. Assim, o Baker nunca achei ele horroroso, mas ele tá horroroso esse ano. Ele não tem confiança nenhuma. Eu acho que atrapalhou muito foi essa off-season dele, que a troca foi muito em cima da hora. Ele ficou dividindo o treino com os titulares com o Sam Darnold. Isso sem necessidade, porque todo mundo sabia que ele seria o titular. Então, assim, aí o DJ Moore, se você conseguir trocar, mas você vai trocar pelo quê? Assim, é difícil você conseguir alguma coisa pelo DJ Moore. Mesmo com o grande jogo dele, ele fez
15 pontos, não foi? Foi menos de 20. Foi entre 15 e 20 ali. É, 18, eu se eu não me botei. engano. Eu tenho o DJ Moore, e olha que eu sou um cara que gosta muito do DJ Moore. Usei ele em todas as. Eu tenho quase todas as minhas drafts, assim como o Bruce Hall. Mas não dá para ter confiança. Eu acabei de ver aqui, ele fez 20 pontos. Ele vai manter isso? Eu acho muito difícil. Eu acho que o PJ Walker teve. O Carolina Panthers inteiro, como um todo, tiveram assim um, Jogo muito uma atípico, né? inspiração absurda. Conseguiram ganhar. O Tampa Bay também está muito mal em todos os frontes, no ataque, na defesa, no special teams. Acho que a separação do Tom Brady está acabando com o Tampa Bay. Então, o Carolina Panthers aproveitou muito disso. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Thursday Night, e aí a gente se aprofunda sobre os jogadores todos dos Buccaneers aí, pelo menos para esse jogo contra os Ravens, né? Bom, algo mais aí sobre o wide receivers ou bora para tight ends aí, Sérgio? Não, acho que a gente pode ir, sim. Então, vamos embora. Sim, não. A pergunta aqui não quer calar sobre tight ends. Kyle Pitts é dropável a essa altura, Sérgio? Cara, não tem como você manter o Caio. É por isso que esse é o lado ruim de draftar QB e Tyrande alto. Porque você só pode ter um no seu elenco, basicamente. Aí, quando esse cara que você gastou muito por ele tá uma merda, você fica assim, porra, eu vou chutar, alguém vai pegar e ele vai ser muito bom. Mas eu acho que não tem salvação pro Caio Pitts. A não ser que o Arthur Smith seja demitido, mas não acho que vai acontecer. Eles vão continuar nessa porcaria de ficar correndo com a bola 30 vezes, passando a bola 15 e perdendo por 60 pontos. Não estão nem aí, estão felizes com isso. E vai ser isso. O Kyle Pitts e o Drake London é difícil, a não ser que seja em liga de Dynasty. O Drake London, eu acho que ele é o melhor wide receiver da classe para mim. Você também achava isso, né, André? Mas nenhum wide receiver, nem mesmo o Jerry Rice, nem o Davante Adams, nem o Cooper Kupp conseguem produzir sem receber bola. Então, o Drake London esse ano é difícil você confiar nele. Que ele passe de ser um wide receiver 3, assim, um wide receiver 2 num jogo que ele faça um touchdown longo. Com essa filosofia ofensiva aí dos Falcons, tá difícil mesmo. E aí, Sérgio, vamos colocar tight ends na tela, até para quem for assistir a gente no futuro não ter dúvidas. Precisa chutar aí esse bot que entrou no chat também, porque tem a pergunta legal do Felipe Dias sobre tight ends, né? Dúvida para a rodada. Tem o Kelsey de Baia em 2 ligas. Qual a melhor opção? Engram, Dulcich ou Cade Otton? Em uma delas tem o Higbee na waiver. Acho que aí é nosso miojinho, antes de mais nada, se você conseguir na waiver. Sim. Mas entre os outros 3, eu gosto... eu acho que o mais confiável é o Engram, mas o maior teto é o Dulcich. Você acha que é por aí? O problema é quem vai jogar com Denver, né? Vai ser o Rypien ou vai ser o Wilson? Apesar do Wilson ser uma porcaria. Faz nessa altura, Sérgio. Não. O Rypien é porque muito ruim, cara. O produziu com o Rypien também, fez seus 11 pontos PPR aí. E aquela coisa, QB ruim vai atrás do Tyren, porque é o mais fácil de achar. Não, eu gosto muito do Cade Otton também. Eu acho que os 3 são um nível muito parecido, depende muito do... Porque eu acho que o Cade Otton também. O Cameron Brate, eu não sei se ele já foi descartado. Não deve jogar. O jogo já é quinta, né? Se bem que o Tom Brady não consegue passar para ninguém esse ano, né? Então tá difícil, assim. Eu gosto do Otton, mas eu acho que de Dulcich pelo teto, assim, torcendo para ele receber uma bola longa, porque eu acho que o Ingram não tem essa capacidade. É capaz dele dropar a bola longa que ele receber. Mas ele tá com um volumezinho legal para PPR. Não, mas o problema também é que é Jacksonville e Denver, assim. Eu acho que Jacksonville vai ganhar de muito, né? Então não vai ficar passando muito a bola. Vai ser um jogo muito do Travis Etienne, talvez o Christian Kirk receba uma bola ou outra, assim. Eu acho que o Dutch vai ter uma segurança maior de volume por conta disso. Jaguars jogando em Londres, a gente sabe do potencial, né? Parece que eles se transformam. Mas aí é superstição também. Só que aí o Higbee, né? Ele só teve um jogo ruim no ano até agora, que foi exatamente antes da bye, na semana 6. Pelo histórico, eu acho que se você conseguir ele via waivers, é um cara para você manter no elenco, inclusive daqui até o final da temporada, se ele conseguir corresponder ao que ele vinha fazendo nas primeiras semanas, né, Sérgio? Sim, só destacar que o jogo ruim dele o time ganhou, né? Não é mera coincidência. Então, também acho. Se o Sean McVay perceber isso e começar a procurar outros alvos, eu acho que o miojinho pode ficar estragado. Mas enquanto isso, você tem que usar ele, que ele está com muito alvo. Mas não tem explicação. Esse cara, ele
Eu odeio ele e o Skoranek, porque os dois são muito parecidos com o Cooper Kupp. Toda vez eu acho que é o Cooper Kupp que está recebendo a bola. Ainda mais com o número de camisa do Scholar, né? Que é 18, que Sim, era o número antigo do Cup e parece o 10 do Cup. sim, e o Skoranek é da mesma altura, assim, o Higby ainda é maior. Cara, na última semana eu tava precisando do Cooper anotar um touchdown. Aí o Skoranek corre com a bola no touchdown. Porra, foi, caramba! Aí eu vi, Skora, filha da puta. Eu também fiquei pistolaço. Eu tenho o Cup na minha liga mais cara, tal, que eu tô super na disputa. Quando aconteceu, eu também fiquei pistola. Mas enfim, não podemos reclamar de Cooper Cup. Não, com certeza não. Mas enfim, Mas se vamos ver se pudesse o dar um Higby touchdown a consegue mais para ele, eu manter isso ficaria aí. feliz. Com certeza. E o Guilherme tá falando aí que o Londo, depois que draftou, foi ladeira abaixo. Começou tão bem, né? 2 primeiras semanas excelentes aí do Londo, mostrando todo o potencial enorme que ele tem, mas aí o Arthur Smith acabou com a brincadeira e tá deixando a desejar esse jogo Não, aéreo eu como um acho que todo. a culpa disso tudo é da imprensa, que ficaram, pô, tu não vai passar a bola pro Caio Pitts? Aí chegou e falou, não vou tocar, não só não vou passar a bola pro Caio Pitts, não A vou passar a ninguém. bola nem pro Drake London também, pô. Para de encher meu saco. Aí É bem por aí mesmo. E aí, ó, o quão preocupado, Sérgio, você tá com essa lesão de joelho do Mark Andrews aí? Ele já passou a semana 7 toda sem treinar, foi pro jogo, jogou o número normal de snaps que ele vinha jogando, quase 90% ali, mas teve o segundo jogo de piso bem baixo, muito preocupante, né? Nenhuma recepção, só uma corrida aí para 4 jardas pro Andrews. Agora vai jogar na quinta já. Você já está enxergando uma separação aí do Andrews na primeira prateleira em relação ao Kelsey? Ou é torcedores, calma, vamos confiar e observar essa quinta-feira? Eu acho que ele vai para o jogo, mesmo sem treinar, ou você se preocupa com essa questão física aí do Mark Andrews? não, eu acho que ele vai pro jogo, mas a gente vai falar mais para frente. Acho que o Tampa Bay ele não tem conseguido pontuar quanto o Baltimore, acho que vai ser tão difícil quanto. E o Lamar Jackson vai anotar muito ponto, então o Mark Andrews vai poder ser poupado no jogo. Então, essa seria a minha preocupação. Que ele, com essa lesão, você pode poupá-lo e jogar. Assim, ele joga os primeiros 2 quartos e decide o jogo, aí ele só joga daqui a 10 dias. Seria o cenário ideal para Baltimore. Eu acho que o Kelsey está separado. Eu já esperava, eu já achava isso no começo da temporada, só que o Andrews jogou muito bem, né? O Lamar Jackson teve que passar muita bola, mas eu acho que foi muito porque o time não tinha running back. O running back do time, o J.K. Dobbins, estava Verdade. machucado. Eu acho que isso faz muita diferença, porque o time gosta de correr com a bola. O Mark Andrews foi muito favorecido ano passado também, porque o running back dos caras era o Mike Davis, o Latavius Murray. Então, assim, esse é o meu receio com o Mike Andrews até o final da temporada, mas para mim ele continua sendo o Tyrant 2 até que me provem o contrário, porque o Kito, daqui a pouco ele se machuca de novo. Né? Então, e aí falando nisso, você acha que o Kittle é um claro alvo para venda em trocas depois desse melhor desempenho que ele teve na temporada até agora, com mais de 90 jardas e um touchdown na última partida, e ele já vinha mostrando um piso preocupante nos 3 primeiros jogos que ele esteve à disposição, né? Ele já perdeu os 2 primeiros por lesão, aí fez menos de 10 pontos nas semanas 3, 4, 5, nas últimas 2 ele foi até que bem, e agora também com o McCaffrey chegando lá, para mim, o Kittle é um principal alvo para venda entre Tyrants na semana. Você acha que é por aí também? Acho que esse é o último argumento para mim, é o principal. Assim, o CMC chegou, ele recebe muito o tipo de passe que o Kittle também vai receber, né? Então, ele vai tirar um pouco dos alvos do Kittle, e o Kittle acabou de ter o melhor jogo dele da temporada. Se você conseguir transformá-lo num wide receiver bom, aí você pega um Tyrande na waiver, faz alguma outra troca também por Tyrande, porque o Kittle meio que estava já sendo um Tyrande de streaming praticamente, né? Porque ele teve você falou, teve 3 jogos muito ruins, aí agora 2 jogos bons. Esse último não foi nem bom, foi excelente. Mas o time Garoppolo é bem suspeito. Eles têm o Deebo Samuel, o CMC, uma defesa boa que não faz o ataque precisar marcar muito ponto. Então, o Kittle são essas minhas preocupações. Acho que é por aí também. E aí, falando em waiver, acho que o Dulcich é o principal alvo da semana, né? Ele ainda está bastante disponível aí, o calouro dos Broncos. Fora isso, você se anima aí com o Cade Otton, por exemplo, o Irv Smith, ou é Dulcich e o resto é muito especulativo aí entre Tyrants, Sérgio? O Smith é um jogador que eu gosto muito, mas ele é muito altos e baixos. Você tem que pegar ele e anotar um touchdown, porque
A verdade é que o Kirk Cousins ele joga a bola só no Justin Jefferson e mais alguns dois assim que dão a sorte da bola aí na direção deles, o Dalvin Cook e é isso aí. O Adam Thielen anota touchdown, o Ivan Smith você, de repente anota touchdown e salva essa semana. O Qual foi o outro que você colocou aqui? O O Cade Cade Otton, Otton. né? Não, o Cade Otton, eu acho que ele tem muito potencial para ter muito alvo, mas o Tom Brady não consegue, cara. O Tom Brady tá muito mal essa temporada, assim. Essa aqui é a minha preocupação. O Cade Otton é muito desespero se você tiver. Por exemplo, tem O o Kelsey de David Bay, né, Njoku, por exemplo. ou o David Njoku Kelsey de Bay. machucou, assim, Aí né? você pega, você olha o waiver, não tem mais ninguém, e você vai com ele, que de repente ele, de PPR, ele consegue anotar alguns pontos. Outro nome de desespero que você nem colocou aqui, eu acho que é o Harrison Bryant, que em ligas muito profundas, em dinastia, eu Boa. acho ele um jogador razoável. Acho que o Jacob Brissett vai passar mais a bola para o Amari Cooper, para o Donovan Peoples-Jones, mas vai que o Harrison Bryant anota uns pontinhos. A gente tem a nossa liga lá, a dinastia da cúpula, que a gente tem que botar 2 Tyrants cada semana. É Mas são desesperador. 10 times, são 10 times, por isso que Não, é essa sim, bagunça aí. Mas mas mesmo mesmo assim, assim, você achar fala. 20 Tyrants escaláveis é muito difícil. Exato, em dinastia que todo mundo. Eu tenho 7 no meu elenco, acho, 5 machucados. Essa semana eu tive que botar o Hawkinson. Eu acho que o Hawkinson jogou, eu botei o Hawkinson, nem lembro mais quem. É, é desesperador, assim. Algumas ligas é bem difícil achar Tyrande. Talvez ele consiga, em ligas PPR, receber 5 passes para Tyrande, está muito bom. Sim, acho que é por aí também. E aí, para encerrar, Tyrants, o principal candidato à troca na NFL, ele está sendo especulado em relação a isso desde o começo da temporada, é o Ah, Mike Gesicki, né? Esse era O que outro você nome que eu ia acha, falar da Sérgio? waiver também, que ele aumentou É, bastante o número de alvos. Parece que o time resolveu usá-lo. Porque o Mike Gesicki nunca foi horrível. Ele nunca teve muito alvo, ele ele é jogou com muito o bom Fitzpatrick. recebendo bola, né? Sim, O problema o é o esquema Fitzpatrick dos 49ers que foi implementado lá é, pelo Mike McDaniel. é, Quiseram que ele bloqueasse no início, mas aí perceberam que ele é um slot receiver gigante no fim das contas. é. Ele é o Evan Ingram que recebe a bola, só que não tem muito Sim. alvo. Então, a dificuldade dele é essa. É, ele jogava com o Fitzpatrick, que só passava a bola para o wide receiver, aí depois foi o Tua machucado. Aí ano passado, eu nem lembro quem era o Jacob Brissett, que é horrível. Então, ele teve muito azar nesse aspecto também. Ele, para mim, é um nome que eu botaria assim, junto com o Dutch, como alvo de waiver, se você tiver precisando. Que ele teve, eu acho que 10 alvos nos últimos 2 jogos. Vai que Miami tá usando o cara agora. Vai que. E se ele realmente sair de Miami, onde é que você enxergaria como sendo um bom destino aí? Eu tenho dificuldade para pensar assim de primeira. Seria para Dallas. um Dallas. E aí morre Dalton Schultz de vez. O chute tá sempre machucado, pô. Deixa o cara no DM e põe algum pra jogar, pô. Não, mas o Schultz voltou, agora tá fora do injury report finalmente. Já teve um jogo decente aí, junto com o Deck, que é o melhor amigo dele. E eu indico o Schultz como alvo para compra, inclusive por causa desses desempenhos pífios que ele teve aí nas primeiras semanas. Acho que agora, se ele e Deck estiverem saudáveis, ele pode voltar a ser 80%, 70% do que ele foi ano passado. E para Tyren já estaria muito bom, né? Ele que foi top 5 em 2021, Sim. né? Mas fora Dallas, talvez Eu tô tentando pensar aqui. os Bills acho difícil, porque eles renovaram com o Knox. É, É difícil enxergar um Miami. bom destino aí para o Gesicki, né? O Tampa Bay. próprio Tampa Tampa Bay, Bay né, em também. teoria. É, Sim, exato. Mas já tem tanta arma ou, lá e eles estão ou o jogando tão Saints, que mal. não tem quase ninguém para receber a Ah, bola. Joan já Johnson que o recebeu Michael 2 Thomas, né? touchdowns. Já que o É, Michael Thomas é o Papai Noel, esse sim eu vou continuar chamando de Papai Noel depois do jogo. E o Jarvis Landry também não entra em campo. Vamos ver se ele muda de time, mas eu acho que é mais difícil aí no caso do Gesicki. Agora, bora falar sobre quarterbacks para encerrar todas as posições antes da prévia do Thursday Night. Falar sobre a controvérsia aí em New England, né? O Bill Belichick não quer deixar nada minimamente claro. Ele foi expressamente perguntado sobre a posição de titular depois desse último jogo, em que o Mac Jones voltou de lesão, começou como titular, lançou uma interceptação depois de 2, 3 drives e foi novamente substituído pelo Bailey Zappi, que parecia que ia virar o jogo, né, levar nas costas, só que aí, depois de 1, 2 drives bons, ele morreu, desapareceu completamente, foi dominado
pela defesa dos Bears. E agora fica essa dúvida aí, será que é Bailey Zappi o novo QB1 na Nova Inglaterra ou é torcedores calma e é o Mac Jones, que foi o melhor calor de 2021, retomando a condição de titular aí, Sérgio? Cara, eu acho que essa controvérsia vai acabar matando os dois, assim. Eu acho que o Mac Jones nunca foi dos meus favoritos. Ele jogava muito porque a defesa era muito boa, conseguia manter o jogo sempre perto, o jogo corrido era bom. O ataque do Patriots está uma confusão esse ano. O, o Josh McDaniels, aquele mau caráter, saiu, foi para o Las Vegas. Então, o ataque perdeu muito potencial. Eu acho que qualquer um dos dois, nenhum é muito relevante para a fantasy, a não ser que você jogue uma liga de Superflex, porque eles não correm com a bola, o Patriots não passa para muito touchdown, sempre jogo corrido, tentar anotar touchdown corrido, não tem recebedores muito bons, mas, assim, um cara que eu acompanho, que é o Matt Waldman, que fala muito de calouros, ele tinha o Bailey como segundo calouro desse ano de QB. Assim, até me surpreendeu muito, eu sigo muito ele. O Caio e eu, a gente divide até o, o guia dele, assim, é muito detalhado. Ele tinha o Bailey Zapp lá em cima, assim. Mas eu acho que eu tô mais para torcedores calma, assim. Eu acho que dos males o menor, eu acho que o Mac Jones é o melhor dos dois, mas não é nenhuma Brastemp. E o Bill Belichick, a própria história do Tom Brady mostra isso, não tem cerimônia nenhuma com capital de draft, Não. nada disso. Se ele achar que é para jogar o Zapp, vai continuar o Zapp. Então, nada garantido. Em Superflex, Dynasty principalmente, vale muito a pena ir atrás do Bailey Zapp. Eu fiz a cagada, né, com perdão da palavra, de ter pego o Zapp aí nas últimas semanas, porque, né, ele estava cobrindo a lesão do Mac Jones, só que aí com a notícia de que o Jones voltaria, eu dropei ele para abrir espaço no roster, nunca imaginando que o Zapp poderia realmente roubar a posição de titular do Mac Jones. E aí aconteceu o que aconteceu ontem e eu já percebi a besteira que eu fiz. Agora eu vou tentar correr atrás, mesmo sendo waiver 12, com certeza não vou conseguir. Tem o Ellinger também agora para Superflex, né? Disponível, novo titular dos Colts. Dificilmente vou conseguir qualquer um deles, mas em Dynasty aí, Superflex, vale o edge especulativo aí no Bailey Zapp. E aí uma outra narrativa entre quarterbacks é o Lamar Jackson e o Joe Burrow, né, Sérgio? Eu, por exemplo, fiz uma troca envolvendo eles dois, inclusive, antes da semana 7, vendendo o Burrow na alta pelo Lamar na baixa, e aí chegou na semana 7, não direto, né? Envolvia outros jogadores, mas enfim. E aí chega na semana 7 e o Burrow vai ainda melhor do que ele tinha ido na 6 e o Lamar ainda pior. Então, já é para se preocupar aí em relação ao Lamar Jackson e se animar com o Burrow ou torcedores calma também, Sérgio? Não, eu acho que o Burrow tem um teto muito grande, ele tem armas muito boas, ele anotou um touchdown corrida essa semana, mas eu acho que o Lamar Jackson é muito melhor que ele em fantasy. Assim, o Lamar Jackson corre muito com a bola, não precisou fazer isso nos últimos 2 jogos, mas eu tenho o Lamar Jackson como QB, assim, na primeira prateleira, assim, é Lamar Jackson, o Justin Josh Herbert, Allen e Jalen Hurts. Josh Allen, eu colocaria uma Mahomes também, que ele está passando para muito touchdown, né? Apesar de correr tanto com a bola, não correr tanto com a bola. Eu ficaria com esses 5, assim. O Joe Burrow atrás, com o Kyler Murray, se algum dia o Cliff Kingsbury for embora e tal. Então, eu já tô ranqueando um pouquinho diferente os quarterbacks. Para mim é o Josh Allen uma prateleira só dele, porque ele garante tanto pelo chão quanto com o braço. Aí o Jalen Hurts tava junto com o Lamar na segunda, mas eu tô um pouquinho preocupado com o Lamar, então é quase uma prateleira A para o Hurts e B para o Lamar nessa segunda. E aí, na terceira, eu já coloco o Burrow junto com o Herbert e o Mahomes, porque eu acho que esse teto do Burrow é muito interessante. O Mahomes flerta com a segunda prateleira, ele é o primeiro desses três. E o Herbert ainda precisa decolar na temporada. Eu espero que depois da bye week as coisas melhorem aí para os Chargers e para o Herbert principalmente. O Kyler Murray, ele parou de correr, né, para o Fantasy, então acho que o teto dele caiu bastante. Eu já vejo ele um pouquinho abaixo desses primeiros 5 colocados aí no ranking do resto da temporada. E aí, dito isso, a gente já falou bastante, né, sobre o waivers ali, na pergunta sobre o Daniel Jones, Justin Fields. O James Winston pode ser que volte aí, né, a titularidade do Saints, é um nome
interessante, dependendo do matchup também. Depois do jogo bem legal que o Andy Dalton teve contra os Cardinals, para o Fantasy, pelo menos, né? Na vida real foi um desastre, porque ele custou a derrota com 2 pick-six no final do primeiro tempo, mas depois no garbage time ele compensou para o Fantasy. Vamos ver se o Winston, que ainda mais afeta essas loucuras aí estatísticas, possa corresponder. Eu acho que ele é um nome legal. Você colocaria o Winston à frente do Fields? Você que está bastante animado com o Fields para o Fantasy, Sérgio, ou você ainda Não, eu não vê tenho mais tanta teto no certeza. Fields? Não, eu não tenho tanta certeza que ele vai ser titular, não, porque o Andy Dalton apesar dele ter tido 2 pick six, a primeira foi claramente na culpa do Marcus Callaway, que jogou a bola pro alto. Na outra, realmente, o Andy Dalton viajou legal, mas ele tem conseguido produzir bem. É que o time também, tirando o Chris Olave, Tre'Quan Smith, Juwan Johnson, Marcus Callaway. Pô, é difícil o QB jogar assim. Eles não passam a bola pro Camara, pô, assim, não tem como entender o Saints Saudades agora. do Brees, né? Saudades do Brees É. pro Camara. Impressionante. Ele Pô, tem que ser o muito Andy mais Dalton utilizado no jogo aéreo. Sim, o Andy Dalton é igual o Drew Brees, passa 30 vezes pro Camara por jogo até o Camara se quebrar. É isso aí. E aí, para encerrar quarterbacks da minha parte, pelo menos, eu queria destacar o Dak Prescott como um alvo interessante para compra via troca. Ele, inclusive, foi dropado em algumas ligas aí de um quarterback que eu jogo durante a lesão, e aí nesse jogo que ele voltou, ele só teve que ser um game manager ali, porque a defesa engoliu o Detroit Lions, mas eu acho que cedo ou tarde ele vai ter que ser um pouquinho mais exigido aí em partidas mais competitivas, e pode ser um QB1 baixo, pelo menos, aí o Dak Prescott, e nesse momento pode ser adquirido por preço de QB2, e até mesmo um reserva que você nunca utilizaria aí. Se você tiver, por exemplo, com Matthew Stafford como seu titular aí, Russell Wilson, dá para ir atrás do Dak Prescott enquanto o preço dele não sobe um pouquinho. Você acha que por aí também, Sérgio, e se você quiser falar algo mais sobre quarterbacks, fica à vontade. Não, eu acho que o deck tem muita capacidade, só que esse cenário que a gente viu esse fim de semana, a gente viu umas 5 ou 6 vezes no ano passado. A defesa de Dallas destruindo o ataque adversário, o deck não precisando passar a bola, né? Esse é só meu medo, assim. Eu não vou ver o calendário aqui, eu não. Eles têm 2 jogos, ele tem um jogo ainda contra o, o Os Eagles, tem Eagles, né? alguns. Vai ser o jogo talvez mais interessante de Dallas, né? Mas é daqui a pouco o jogo do Eagles já. Ah, não, é lá na semana 16, é já nos playoffs. Joga contra Green Bay, Minnesota fora de casa, o Giants. Eu não sei, o problema é a defesa do Dallas é tão boa que acaba atrapalhando um pouco o deck nesse aspecto. Então, aí tá. É só isso, assim, mas é o que você falou, ele é um QB1 baixo, assim. Eu acho que isso porque ele tem muitos alvos bons. Eu gosto muito do CJ Lamb, do Dalton Schultz, que eu falei brincando aqui, e do Michael Gallup também. Então, até o Noah Brown, de vez em quando, tá fazendo das suas. O deck ele pode produzir, o problema é só precisar produzir mesmo. Esse é o meu único receio com ele. E ainda tem o injustiçado Jalen Tolbert nesse elenco aí, que para mim Ah, deveria ser mais utilizado que mas o Noah Brown. Eu não consigo comprar o Noah Brown. Vai me desculpar, viu, Sérgio? eu até peguei o Jalen Tolbert lá na dinastia da firma, pô, mas ele nem é ativado, pô. Eu não sei o que Não, aconteceu. O esquece. Dallas. Ele deve Coisa de treinar muito maluco isso. mal. Deve treinar muito mal. É. E, enfim, o hype, mais uma vítima aí do meu hype, da minha zica. Dessa vez, pelo menos, não foi por lesão, né, Sérgio? Agora, bora falar sobre o Thursday Night para encerrar a live aqui. O Baltimore Ravens visitando o Tampa Bay Buccaneers com o over-under, né? A pontuação somada esperada de 45 pontos, intermediário aí para o Fantasy, e os Ravens, mesmo fora de casa, favoritos, mas só por 2. Acho que esse favoritismo é muito mais pelo desempenho aquém do esperado dos Bucks do que por uma força tão grande assim dos Ravens, que também estão bem cambalhantes na temporada. Mas enfim, fala pra gente sobre Fantasy, principalmente, Sérgio, o que esperar sobre as principais peças desse Thursday Night Football aí. É engraçado que são 2 times que no começo da temporada eram muito bons, né? Todo mundo esperava muito. O Baltimore ainda, eu confio bastante no Baltimore, acho que ele ainda vai conseguir ganhar a divisão. Mas para esse primeiro jogo, então, de quinta-feira é difícil, porque o Mark Andrews não vai jogar. Então, assim, é difícil você bancar o Mark Andrews. Mas se você Mas tivesse você alguma está alternativa. afirmando com todas as letras que o Mark Andrews não estará em campo, porque eu tenho ele em algumas ligas e preciso me preparar para Não, isso, não. Sérgio. Não, eu acho que ele vai jogar. O meu medo é o que Ah, eu tá. falei.
o Baltimore abrir 20 pontos e ele parar de jogar. Então, ele pode abrir 20 pontos assim, com 2 touchdowns do Gus Edwards ou do Duvernay. Esse é o meu medo. Por isso que eu, assim, do Baltimore, eu tenho confiança mesmo de botar o Gus Edwards e o Lamar Jackson. Eu colocaria o Mark Andrews meio que por obrigação daquilo que a gente falou mais cedo. Eu tenho o meu... eu draftei meu Tyrande lá em cima. Não vou colocar agora. O meu problema com o Andrews é só isso. Ele está lesionado e pode não ser necessário no jogo. Ele é bom pra caramba, tem produzido muito, mas pode não ser preciso. É a mesma coisa do deck que a gente falou semana passada. Mais cedo agora, que aconteceu semana passada. E então, são esses dois. O Duvernay é aquela coisa fogo de palha de sempre. E o Bateman, ele ainda também está lesionado, acho que ele nem treinou esses dias, né? Então, ele entra num aspecto parecido com o Mark Andrews, só que ele tem muito menos segurança do que o Mark Andrews. Mesmo que ele jogue, pode ser que ele não faça nada. Então, eu não usaria o Bateman essa semana. Então, de Baltimore seriam esses 3. De Tampa Bay, o Tom Brady, cara, tá foda. Eu tentaria não usar o Brady também. Tentaria. Eu acho que você consegue opções melhores na waiver. Justin Fields está lá para isso. Você iria de Fields contra Dallas acima do Tom Brady não. Thursday Night? O Justin Fields eu tô brincando. Não dá para fazer. A defesa de Dallas me assusta muito. É o que eu falei aqui. O Justin Fields, se não fosse Dallas, eu pegaria ele em várias ligas para usar a partir de agora. Mas, assim, o Tom Brady, para mim, ele ficaria assim. Eu não fiz o ranking dessa semana, mas ele ficaria assim 15 para mim. Então, tem umas opções melhores do que ele, porque eu tenho muito medo do que ele está produzindo. Te dá um exemplo aqui de parâmetro. Trevor Lawrence contra Denver ou Tom Brady contra Baltimore? O Trevor Lawrence tem um piso maior, mas o problema do Trevor Lawrence é que ele pode acontecer algo parecido, né? Pode fazer 20 pontos e acabou o jogo. Esse é outro problema do Trevor Lawrence. Ele entra mesmo que ele tá no mesmo valor para mim, assim. Seu queridíssimo Kirk Cousins ou Tom Brady? Não tem nem comparação, pô. Aí Kirk Cousins é muito longe, pô. Derek Carr também. Então, acho que é nesse parâmetro aí. Seria o Carr à frente do Brady. Porque é mais pela segurança, porque o Tom Brady não passa nenhuma segurança que ele vai conseguir produzir. Ele teve 2 jogos que o time fez menos de 10 pontos. Contra a New Orleans também não fez nada. Foi mais a defesa que deu a vitória para Tampa Bay. Então, esse é o problema do Tom Brady. O Mike Evans, eu acho que ele tem sempre aquela segurança de receber 5, 7 passes por jogo, chegar quase a 100 jardas e, quem sabe, anotar outro touchdown do Tom Brady. O Chris Godwin ainda está cambaleante, voltando de lesão, com o Tom Brady mal assim. Eu acho que ele é um alvo interessante para troca, se você puder esperar mais para o final, a partir da semana assim, 10, quem sabe o Tom Brady não se recupera, a Gisele volta para casa, os filhos voltam para casa, o Tom Brady fica feliz. O jogador, assim, é o Fournette, é o único que, assim, eu tenho um pouco mais de confiança, apesar de ele ter tido um jogo horrível essa semana, 4 pontos, mas ele tem muito volume, então dá para ter confiança que ele vai fazer os 10 pontos, 15 pontos, e running back você não escala só um, então para mim é um running back 2, infelizmente nesse ataque de Tom Brady, do Tampa Bay, quem diria que a gente chegaria a esse ponto em uma temporada, né? Quem sabe esse é a descendente do Tom Brady, que a gente sempre falou que não existiria porque ele é imortal, a gente está vendo a descendente dele. E o Cade Otton, a gente falou mais cedo também sobre o Tyrande, é só um desespero total mesmo. A defesa dos Ravens é um nome interessante, ela não entra muito em coluna de waiver, porque ela é bastante em porcentagem de roster, né, 80%, coisas desse tipo, mas seria um bom nome se ela estiver na sua waiver. Boa, Sérgio, acho que é bem por aí também. E aí, na vaga hipótese, mas que ainda existe, do Mark Andrews não ir para o jogo, fique de olho no Isaiah Likely, calouro bem talentoso aí, que é o Tyrande reserva dos Ravens, né? Se você tiver o próprio Andrews, acho que o Likely seria um substituto interessante aí na última hora, se precisar escalar na posição de Tyrande. Isso, claro, se o Andrews realmente não jogar, hein, gente? Então fique de olho nas notícias. O bom da situação do Andrews é que é quinta-feira, né? Então, se ele não jogar, você tem todos os jogos de domingo, de segunda, então é mais tranquilo. Você tem que se desesperar. Isso facilita. Mandar um abração aí para o Sérgio Loss, que é o patriarca do nosso Sérgio, tá aí no chat também. E o Felipe Dias perguntando sobre o Gus Edwards, né? Eu
Assim, essa defesa dos Buccaneers já foi bem mais confiável contra running backs no Fantasy. Chegou a um ponto da temporada do ano passado, por exemplo, que você até cogitava deixar no banco running back 2 contra essa defesa, mas considerando que os Panthers fizeram na semana passada, né, eu acho que existe a chance considerável aí do Gus Edwards reencontrar a end zone, como ele fez 2 vezes aí na semana 7. E aí ele garantindo um TD, provavelmente vai terminar, pelo menos um TD, vai terminar a semana como um running back 2, então eu gosto dele, ainda mais se você tiver dúvidas aí sobre lesões ou outros fatores para domingo, escala o Gus Edwards aí como um running back top 30, pelo menos, um piso interessante, porque eu acho que pelo menos um touchdown é boa a chance dele conseguir, ele vai te garantir, então ele é bem escalável aí para você, Felipe. E aí as outras opções aí, Sérgio, para a gente fazer esse parâmetro, né? O Pittman agora sem Matt Ryan, o Cortland Sutton sofrendo também, sem Russell Wilson, mas mesmo com o Russell Wilson não estava confiável. O Darrell Henderson com toda a situação lá nos Rams, mas eu acho que pelo menos para essa semana 7 ele vai ser o titular. E o Jamal Williams, que falhou em entregar na ausência do DeAndre Swift na semana 7. Precisa deixar 2 no banco. O que você deixaria aí também, considerando o Gus Edwards? Eu acho que eu deixaria o Sutton e o Jamal Williams. Eu acho que o Henderson ainda vai ter muito volume. E o Pittman, eu ainda espero que ele seja o wide receiver 1 do time. E eu acho que o Sam Ehlinger consegue produzir mais do que o Ripien vai conseguir produzir. Até porque o Frank Reich é um chamador de jogadas melhor do que o Hackett tem se mostrado até agora. Sim, concordo com você. Seriam minhas escolhas também para deixar no banco neste momento. Sutton e Jamal Williams. Isso. Espero que a gente não queime a língua, né? E o que você falou, você escala o Gus Edwards e depois você tem até domingo para decidir isso, né? Você pode ter a volta do Russell Wilson e mudar alguma coisa, por isso que eu escalaria o Gus Edwards também, concordo com o que você falou. Exatamente. E aí também, dependendo do próprio desempenho do Edwards e de alguns outros jogadores envolvidos no Thursday Night no seu confronto, você vai atrás de mais upside ou mais piso também nas outras opções, né? Isso é algo que a gente, pelo menos eu gosto sempre de reiterar aí, sempre tentar medir essa questão piso e teto de cada jogador e no seu confronto específico na semana. Bom, Sérgio, acho que é isso por hoje, Só, né? rapidinho, Manda só bala, por lembrar favor. também, mesmo que o Gus Edwards não seja seu running back principal nessa rodada, você tem que pôr no seu slot de running back, que aí você tem a flexibilidade de botar o Pittman e o Sutton se preferir no domingo, o Henderson ou o Jamal Williams. Então você sempre tem essa. É bom manter essa flexibilidade. Isso sempre, né? Jogador no Thursday Night você coloca no slot da posição dele, nunca no flex, para poder ter mais opções até o domingo. E a segunda, né? No Monday Night também. Sérgio, muito obrigado, sempre um prazer conversar contigo e com o pessoal que nos assiste aí no chat, quem vai nos ouvir no futuro. Sempre muito bem-vindo de volta à nossa bancada, Sérgio. Deixa o seu recado final aí para a galera. Agradecer aí, André. Eu adoro quando você apresenta, que eu não tenho tantas preocupações quando você não está aqui. Sempre é bom estar de volta. Eu adoro participar aqui. Até estava comentando com a minha esposa que é cansativo. Hoje eu fiquei o dia inteiro aqui cozinhando para o meu filho. Tive que fazer compra para ele. Estou cansadão. Mas a gente começa a falar aqui, passa rapidinho essa 1h45 aqui que a gente está falando. É bom ficar aqui com você. Então, e boa sorte para todo mundo essa semana no Fantasy. E assistam a live de quinta-feira, que eu e o Mafra somos o Super-Homem e o Clark Kent. Vocês nunca verão juntos, porque um só pode as lives mais cedo, o outro só pode as lives mais tarde. Mas o Mafra sabe muito de fantasy também. Venho aqui absorver tudo que o cara vier falar, que além de ser um cara super divertido também, quando... o José Ferraz aí apareceu, mandar um abraço para o José Ferraz. Ele levou todo o azar dele para o Toronto Blue Jays, que eu estava torcendo para eles lá. O cara é um pé frio danado. Foi só ele foi para Toronto, eu acho que ele parou de torcer para o Jets começou a evoluir. O pé Nada, frio, ele hein? tá inconsolável com a lesão do Breece Hall, cara. Teve o JVT também, tá complicado. Mas ele tá bem mais animado esse ano, já tão competitivo, faz meu amigo feliz e espero que continue assim. Agradecer o Guilherme Rose Neto aí no chat também, falando que é a primeira vez que ele nos assiste. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Estaremos sempre aqui toda semana para tentar ajudar vocês. Quinta-feira tem mais, com a prévia de todos os outros jogos. Espero que você continue acompanhando o nosso trabalho, né, Sérgio? Isso aí. E também eu fiquei sacaneando aqui o José, acabei não falando, mandar parabéns para
para o trabalho que ele está fazendo lá no Canadá, que eu tenho acompanhado alguns vídeos lá que ele posta no Twitter, estão muito maneiros. O cara fala inglês demais, sabe muito também dos esportes. O cara acompanha até Double A de beisebol, bicho. Não é pouca coisa, não. O cara não. Ele assiste Completaço, qualquer coisa. completaço. Impressionante. Mandar, Voando, meu grande amigo José Ferraz. agradecer a presença de todo mundo também, minha mãe, meu pai. Mandar um beijo especialmente para você, Xuxa. Ah, que homem é Sérgio Luiz, né? É um pai exemplar, um filho exemplar. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a ele, gente. Então, valeu a todo mundo que acompanhou aqui a live, a quem nos ouviu no futuro na versão podcast. Quinta-feira tem mais. Um grande abraço e até a próxima.